Vamos lá, na tela do Coutinho, o dólar e o índice. Vamos com os gráficos, a maneira como a moeda americana vai se comportando. Coutinho, bem-vindo, bom dia pra você. Por isso que eu acho fascinante o que a gente faz. De uma hora pra outra, pode surgir algo que não estava no radar, e não estava no radar. Estivesse, nós não estaríamos diante disso. Um Banco Central tão hawkish, com mais 2 altas de 100 pontos base contratadas, mudou o jogo. E a moeda americana imediatamente volta para a faixa dos 5,89. Claro que pode ser um exagero de saída ou pode ser o começo de uma correção ainda maior, que pode devolver o dólar de repente a 5,85. A ver. O gráfico diz o quê, Coutinho? Mudou o jogo? Bem-vindo. Bom dia, Lindão. Bom dia, pessoal. Vamos lá, Leozinho. Eu vou pagar o índice para você rapidinho. O dólar, por algum motivo X, no meu profit, ele ainda tá em leilão. Tá? Então eu já pago o dólar para você assim que ele liberar do meu lado aqui. Bom dia, pessoal. No caso do índice, olha só. Complementando o que a gente falou ontem, né? A gente eu vinha cantando a questão do índice formando um envelope de alta, então a mágica tá feita. Sobe, lateraliza, subiu. E ontem veio o presentão, subiu de uma vez só. E aí, pegando a carona de ontem mesmo que eu falei com o Léo, nota que o índice rompe o canal sem confirmação, ou seja, toca na linha no dia de ontem. Esse aqui é o candle de hoje. Então, o que eu olho para índice hoje, tá? O índice pode fazer um movimento de cunho altista, só que, e aí você anota, 1,30557, para mim, é uma resistência. Então, nota que o índice pegou ontem, bateu, corrigiu, hoje abriu exatamente no ponto e cai. Então, ficar bastante atento, o índice ainda é baixista, mesmo com esse pequeno envelope de alta, face a essa longa baixa, tá? Então, você tem aqui um movimento de recuperação, sai para fora do canal, não tem problema. 1,30557 é resistência. O índice deveria continuar caindo e hoje, principalmente, como eu estou embaixo da resistência, continuar caindo no dia de hoje. O dólar, sim, agora o dólar abriu para mim com um pouco de atraso, bora lá. O dólar abre fora do canal, assim como o índice, tá? 5,901. Isso aqui é um suporte. Então, eu tô a priori equalizado. Eu tenho um dólar com um sobe, corrige, ou seja, eu tô tirando o pivô, tô tirando o envelope e colocando um pivô. Ao invés de sobe, lateraliza, sobe, ele vai virar um sobe, corrige, sobe. Dólar ainda altista, R$ 5,901, atento, suporte, assim como 130,557, atento, resistência. Bom, o show dessa primeira meia hora não é meu, não é do Coutinho, não é do Diego, não é do Joelton John, é do Alexandre Cabral, né? A voz mais esperada para esta primeira meia hora, para a gente entender a visão dele. Professor, para eu te passar, eu vou envelopar aqui a história que os preços estão me contando. O que os preços estão contando, 1,5% de queda para o dólar. Já estamos em R$ 5,880. Quer dizer... Jogaram uma bazuca no câmbio. Uma bazuca, R$ 5,87 praticamente já sendo realidade. Veja só, então o dólar ele está dizendo o seguinte, o Copom mais forte, a perspectiva de um carry trade, a pegada de outra hawkish, muito hawkish, e a blindagem técnica que já encomenda um Banco Central com Galípolo e a maioria dos indicados pelo governo Lula, cumprindo a sua função institucional de trazer a inflação para o centro da meta, tudo isso ajuda o dólar a ficar na faixa dos 5,80. Esse é um primeiro aspecto, o dólar está me contando isso, está nos contando isso. O segundo aspecto, a curva de juros, eu cheguei a imaginar que dada a gordura que ela adquiriu, nós teríamos hoje um estresse na ponta curta e que na ponta média e longa nós tivéssemos uma correção. Não é o que a realidade entrega. E por quê? Como o Copom não deixa claro qual vai ser a Selic terminal e tem casa já revisando que pode chegar a 15, 15,5%, me parece que a curva reage a isso. Ela contrata um estresse forte no curto prazo, mas na ponta média e longa, sob a luz da incerteza de onde vai ser a taxa terminal do Brasil, ela também vai pedindo um pouquinho mais de prêmio. E eu quero que você comente. Já o Indifut, com isso eu te passo, recua 0,30, 129.600 pontos. Por enquanto, reforçando a tese de que essa porrada do Copom tende a dificultar o endividamento das empresas no geral, diminuir o apetite pelo risco em particular, aquecer ainda mais a renda fixa, não é tão interessante para a Bolsa. São as preliminares aqui para a gente enxergar o movimento dos três personagens, dólar, curva de juros e Bolsa. Cabral, o show é seu, fique à vontade. Bom dia. Primeira coisa que eu botei aqui, antes de qualquer coisa, faltam 48 dias para a primeira reunião do Galípolo para ver o Twitter da Gleglê, um presidente indicado por Lula subindo juros.
tô fazendo uma contagem regressiva, não tem xizinho? Tô marcando o xizinho para a próxima reunião do cupom. Mas você Então, sabe o que ela vai vamos falar, lá. né? Não sei, porque aí Eu vai te ser digo. Galípolo comandando. Não, eu te digo o que ela vai falar. Que o Galípolo ela foi vai? amarrado pelo Campos Neto, bolsonarista, boicotador, que o Campos Neto é que já deixou encomendado essas 2 altas de 100, que o Galípolo não tem nada a ver com essas 2 altas de 100. Ele teve que aceitar porque a maioria do colegiado era indicado pelo governo anterior. Em se tratando de Glaze, eu iria por aí, é a minha aposta. Então, em maio que a gente tem que ver o que ela vai pensar. Então, contagem Isso. regressiva para a terceira reunião do ano, que é a de maio, já que 2 está contratada 1%. Em relação a mercado, o câmbio, que é o mais fácil de todos explicar. Nós tivemos o câmbio, uma bazuca do leilão de linha, 4 bi, já era necessário, considerando a cabeça do Banco Central. Para ter ideia, a linha de câmbio ontem fechou a Fed mais 3,17. Quando ele interviu no dia 11 de novembro, estava a Fed mais 1,73. Então, quer dizer, o cupom cambial já estava muito alto. Então, de uma forma resumida, o Itaú, Bradesco, o Banco do Brasil, o BTG, estavam pegando dinheiro emprestado nos Estados Unidos em dólar para 2, 3 dias muito caro. Então, com isso, o Banco Central percebeu, final de ano é de saída, meteu um leilão. Então, isso já é uma bazuca para acalmar a desvalorização da moeda. E, em paralelo a isso, tivemos essa praticamente contratação de mais 2 de 1% com a de ontem, 3%, e o mercado não freia. O que é? O Banco Central não freia. O que quer dizer isso? Ele não vai subir 1 e 1 e vai parar. Se ele subir 1 e 1, nem que tenha 1,5 e 1,25 para complementar, ele vai botar. Ele não vai parar 1 e falar, opa, resolvi. Ele vai botar um resquíciozinho final. Então, por isso que tem várias casas falando a 15, porque teoricamente ele já contratou 14,25. E uma coisa curiosa é que o mercado ainda está abrindo, mas nesse momento o mercado está pedindo 2 de 1,5, se eu considerar o DI abril. Eu não estou levando a ferro e fogo ainda, porque o mercado está abrindo e está tentando interpretar esse cupom. Então, o DI já teve uma volatilidade grande mesmo na ponta curta. Mas se eu tivesse que tirar uma foto, seriam 2 de 1,5. Então, eu acho que o discurso fez. O fluxo pode voltar a vir para o Brasil. Hoje devemos ter um leilão bom de NTNF. Deve ter um volume bom, com bom aceite de gringo, que ele vai pegar essa taxa mais alta. Então, isso é fluxo de câmbio vindo para a nossa renda fixa, real tenderia a valorizar. Eu achava que a Bolsa hoje seria um dia bom. Eu não sei se tem algo com a Vale, porque o ADR da Vale não estava bom na hora que eu fiz o 7,10, tá? A Petrobras subia bem, mas a Vale não. A Vale estava no 0 a 0. Com um mercado como esse, pode ser que a Vale ajude a estragar a festa do índice. Vamos descobrir isso aí mais durante o dia, quando a Bolsa abrir daqui a 50 minutos. E olhando a curva de juros, eu também pensei que a curva médio e longo iria tirar o estresse, ia diminuir a pressão, pelo fato do Banco Central, teoricamente, estar na frente da curva agora. Estou antecipando problemas futuros que teremos, mas não é isso que está mostrando. Pode ser a página 2, pode ser do tipo, putz, ele vai subir juros tão grandes que a nossa dívida PIB vai para a lua. Porque provavelmente isso vai segurar o PIB e nossa dívida, que eu tenho 45, foi 45 ou 46 no programa aí, último que eu participei. 46. Indexada a Selic, vai passar a rodar agora 11,90. E daqui a pouco vai rodar 12,90 e daqui a pouco vai rodar mais caro e assim segue a vida. Rodando a 11,90 não, perdão, rodando a 12,15. E assim segue para frente. Então, isso pode pensar, putz, a dívida pública vai para a lua e isso é ruim para o ambiente econômico. Pode ser, ainda estou tentando entender um pouco melhor a ponta média e longa da curva, tá? Eu também, professor, eu também. A gente ainda tem muito assunto para tratar e para repercutir em cima do Copom. Volto contigo em instantes. Deixa eu chamar o Coutinho, porque é o seguinte, a moeda americana agora ela parece se acomodar no 5,90. Nós temos 5,908, é um recuo de 0,96%. A curva de juros vai pedindo mais prêmios e nós temos o Ibovespa Futuro caindo 0,55. De fato, o que a gente mais estranha e vai tentando decantar é a parte média e longa da curva de juros e a Bolsa Brasileira. Até em linha com o que o Cabral colocou. O dólar para baixo era contratado hoje. A questão era em qual proporção viria. Agora, a curva e a Bolsa estão demonstrando sinais diferentes daqueles que muita gente esperava, inclusive eu, tanto quanto o professor. A gente tinha uma visão então bem parecida, Cabral.
A minha hipótese para explicar a parte média e longa da curva é como o Copom foi muito hawkish, muito firme, muito rigoroso e não deixou claro sobre taxa terminal, inclusive fazendo várias casas que já tinham revisado para cima as taxas terminais da Selic, voltarem a fazê-lo com taxas ainda mais elevadas, a curva está se ajustando a isso. Já a Bolsa pode partir daquela interpretação, caramba, a toada é mais forte mesmo do que a gente imaginava. Alô, renda fixa, você continua sendo a bola da vez e vai ser cada vez mais. Alô, empresas alavancadas, sinto muito, vai ficar difícil, cada vez mais o custo de dívida tende a aumentar. Coutinho, vamos lá, para a moeda americana, 5,90 é a nova realidade? Vamos lá, Léo. Olha só, pessoal. Bom, em sua homenagem, da terceira não passa, da terceira não passou, né? Então, olha só, pessoal. Cadê a terceira aí? Aqui, ó, cai, corrige, cai. Primeira, segunda, terceira. Então tá aqui sentado em cima dela, R$5,901. Passou parcialmente, hein? Não, calma, respira. Calma. Eu falei que não passa, não vai ter um candle inteiro. Calma, Leozinho. Leozinho, por favor, Leozinho, não me prejudica, Leozinho. Tá bom, vai. Lindão, olha só. R$5,901 é um suporte, tá? Dessa terceira linha. R$5,902 é um suporte desse fibo longo que a gente vem trazendo. O dólar faz o seu movimento máximo de expansão. Então o dólar hoje, a priori, deveria ser ponta comprada. Atento, day traders de plantão. Olhe para o índice lado esquerdo. O índice sobe, lateraliza, sobe, lateraliza. Então, apesar da baixa ou da queda deste primeiro candle, o gráfico está em gráfico de 60, tá? O índice ele é altista. Posso calcular até onde esse cara vai? Posso, vai bater nessa linhazinha amarela. Mas, a priori, o índice deveria manter a toada altista. E, em contraposição, o dólar também faz uma disfunção, porque os dois sobem, o dólar também deveria subir. Obrigado, então, ao nosso Coutinho. São 9h15. Alguns comentários bem legais aqui da nossa audiência para você colocar a sua opinião, viu, Cabral? Por exemplo, tem gente aqui especulando, é o caso do Clodailson. Ele diz assim, eu sinceramente acho que a movimentação aconteceu ontem. Alguns players já deviam saber ou antecipar o que o Copom faria e acredito que estão realizando hoje. É uma especulação aqui do Clodailson, ele coloca. O Lucas Carvalho diz, mercado anda na contramão do que o senso comum acredita, do que os cenários bases sugerem. É uma boa provocação. O Léo Bandeira está falando aqui da pesquisa Quest, está no meu radar, tá, Léo? Vamos ver se a gente tem tempo aqui de aprofundar. Mostra um Lula bastante competitivo. Já já a gente pode repercutir. Aqui tem o Ep Canais. Léo, pode comprar dólar e vender bolsa. O mercado vai se ajustar ontem. Olha, o Kleber está dizendo... O Kleber, eu não entendi. Você está dizendo que o dólar cai, mas você acha que a bolsa vai para onde, hein? Não entendi aqui teu comentário. Enfim. Cabral, vamos lá. Muita gente estranhando a reação de momento do mercado de futuros. Vamos lá. Teve um colega da imprensa que já me procurou hoje de manhã e eu fui ver ontem mercado. A compra de bolsa foi generalizada, foi dividida em várias corretoras, tá? Então, para falar sobre insider. Então, teve insider na bolsa? Teoricamente não, porque você vê assim, eu contei umas 8 corretoras, uma comprando Petro, a não ser que a pessoa seja criativa ao extremo, falou, corretora J, compra Petro para mim, corretora Z, compra Vale para mim, corretora K, compra Vale para mim. Isso é muito teoria de conspiração. Então, provavelmente, eu não acredito em possibilidade de vazamento olhando para a bolsa. Olhando para o dólar, nós temos um movimento estranho às 5 da tarde, mas pode ser pós-ajuste diário, não sei, não consigo afirmar nada em relação a dólar, tá? Em relação às ações, para mim está bem claro que não tem nada estranho. Que você tem uma generalização de compra de várias corretoras e coincide com a notícia do Lula. Tanto é que você vai ver, a notícia saiu 4,46, a partir de 4,46 que você tem uma movimentação grande na bolsa que bate com a pesquisa Quest que você me vai falar. O que a pesquisa Quest está dizendo? Concordamos ou não, votando nele ou não, mas Lula ainda é um forte candidato. Exato, exatamente. Lula ainda incomoda pra caramba, ainda é o principal homem da esquerda, ele não tem um backup. Ele não tem uma figura 2. Boulos não é uma figura 2 para ele. Haddad não é uma figura 2 para ele. E Alckmin, que é o vice do Lula, o PT odeia o cara, mano. Acertou goela abaixo para tentar pegar São Paulo. Mas o PT odeia o cara. Então, o fato dele perder possibilidade de vir a 26 pela saúde e não aguentar,
ajudou a fortalecer o mercado quando falaram da segunda operação. Então eu acho que a Bolsa pode ter tido insider? Pode. Põe a mão no fogo? Não põe a mão no fogo pela possibilidade de não ter existido. Mas eu acho que a chance é pequena, está mais associado à perda de força do Lula para vir candidato a 26 devido a essas operações. Detalhe, meu pai fez coisa muito parecida, tomou um tombo, não pegou nada no tombo, meses depois de uma dor de cabeça, ele tinha 83 anos na época, tem 6 anos essa história, uma dor de cabeça, começou a ficar meio zureta, a falar coisa estranha, levamos pro hospital, o cara falou, ó, lotado de sangue, ele tá com vazamento, o osso dele deu uma rachadura, o sangue tá saindo entre o osso e a pele, tava saindo do cérebro em si, tava entre o osso e a pele, é operar a emergência, 0 risco de vida, a operação é boba, tá? É 0 risco. Provavelmente sequela 0, mas é agora operar, não tem nem o que esperar. Se ele tá, até falaram, ó, se ele almoçou, jantou, não tem problema, a gente entuba ele que é pra operar ontem. Porque isso, a velocidade de sangue tá caindo, pode dar droga pra ele e hoje é vida normal total. Só que o mercado tá acreditando que por esses excessos de operações, meu pai fez uma operação só, o dele tá falando em 2 a 3 já, pode tirar a força dele para 26, que é a pesquisa que não vamos falar daqui a pouco. Então, resumindo, em relação a ações, eu não acredito em nenhuma informação, porque foi muito pulverizada a compra e coincidiu com a notícia do Lula. Em relação a dólar, poderíamos até pensar. Boa. E o Kleber eu não tinha compreendido bem, ele colocou assim, Léo, Cabral falou que a Vale pode estragar a festa da Bolsa. Daí, pra mim, não tem festa. Pra mim, a Bolsa ainda fecha no negativo. E por isso que eu não entendi, Kleber, porque a Bolsa já está no negativo. Ela já está caindo 0,85% e sugerindo alguma dificuldade para chegar ao positivo. Ontem nós também tivemos esse incremento de 1%, o Ibov fechou a 129.500, não sei o quanto que hoje sugere uma dinâmica de realização. E o Cabral voltou nosso olhar para Vale, né? Para a gente dar uma olhada em Vale. O Diego está acompanhando o ADR de Vale, pode trazer a variação percentual. De momento ele também aproveita e paga a cotação da tonelada do minério de ferro. Pois não, Diego? Pois é, a Vale está caindo 1,02% agora no pré-mercado americano, depois de ontem já está caído 0,51%, tá? O minério de ferro, o Léo, tá até subindo, então a Vale tá indo na direção contrária do minério, tá avançando 1% agora o minério de ferro nos $105,70 a tonelada. Pois é, nós temos 9 horas com 21 minutos, nós temos nas últimas manchetes relacionadas à Vale, algumas, entre as quais Vale vai iniciar primeira fase para a construção de planta de briquetes lá nos Estados Unidos. Vale conclui negociações para desenvolver fábrica americana e exclusivo do Valor Econômico, Maria Luísa Paiva, vice-presidente de sustentabilidade, pede demissão, dizem fontes. São as últimas manchetes que a gente consegue identificar aqui relacionada à Vale nos últimos... mais do que nos últimos dias, nas últimas 24 horas. E tem a questão da China, o pano de fundo de China, para a gente pensar em que medida esse pacote de medidas que deve ser anunciado ainda essa semana, até o final do ano certamente, como que essas medidas vão impactar o setor imobiliário da China em geral, vale aqui para nós em particular. Bom, temos 9,22, é o seguinte, vamos ver, Coutinho, se temos mais novidades com você. O dólar está em R$ 5,908, cai praticamente 1%, chegou a renovar a máxima, né, nos R$ 5,921. Se acomodou no 5,92, depois correu de novo para o 5,90. Me parece que essa região do 5,90 ela vai ser frequentada no dia de hoje. E nós temos na curva de juros quantos pontos base em média, Diego? Porque ela continua pedindo prêmio em toda a extensão. Sim, em média há um pedido médio de 15 pontos base em toda a extensão da curva, tá? Só na ponta mais curta que há uma distorção bem grande, como é o caso do D1F26, tem um pedido de 37 pontos base a mais, enquanto o D1F27 pede 27 pontos base a mais. Mas tirando esses dois contratos, a alta média é 16 pontos base. Obrigado. 9,22, vamos lá, Coutinho, sobre o dólar, alguma novidade? Nenhuma, Léo, tá sentadinho ali, R$ 5,901, cota 908, foi aonde você falou, R$ 5,921, arrefece levemente, deixa o mercado rodar mais um pouquinho. Por enquanto, mantém o que eu falei, né? Imagino que o dólar deveria, né? O dólar chegou a subir, corrigiu, mas imagino que o dólar seja, se não nesta barra de 1 hora, nas próximas barras, o dólar deveria subir. Índice 1,28900, estabilizado nessa região, mínima projetada 1,28635. O Indifut produziu uma manchete, perdeu 129 mil pontos. Tá. O Indifut, eu vou pegar então do seu lado esquerdo. Nossa máxima 1,30557, tá lá em cima.
tá? Quando você pega, de novo, saiu do canal, e é o que a gente falava ontem, o fato de sair não significa nada. A gente pega e vê a possível correção. Então o índice nessa primeira barra da primeira hora, o índice corrige, cota 1,28900, deveria, inclusive no pior caso, voltar para dentro do canal, ó, pesou 100 pontos aqui agora, 1,28800, ficar atento. Pior, ele deveria ir, para quem tá no day trade do mini índice, namoraria o toque nesse meu canal aqui a 1,28455. 9h24. Cabral, vamos lá, temos assuntos a tratar e não são poucos. Primeiro, o que você acha que a ata pode trazer que o comunicado ontem não trouxe e que tem potencial de precificação? O comunicado não usa a palavra unanimidade, embora tenha lá no último parágrafo. Votaram por esta decisão. E aí a menção a todos os integrantes. Você acha que pode ter havido algum tipo de divisão que a ata explicitaria na semana que vem? Vamos lá, um detalhe rapidinho da Vale, com o real valorizando, a renda dela em reais diminui, já que a Vale é grande exportadora. Então isso pode ser um dos motivos da Vale hoje estar caindo, tá? Mercado prevendo uma receita dela menor, já que a real valoriza, o balanço dela está olhando mais para o Brasil na hora de montar, e você pode ter um resultado pior para ela. Não que ela vai deixar de ganhar, não vai quebrar, mas que ela vai deixar de ganhar mais reais, Cabral, porque a paridade está indo contra ela, tá? um complemento Então, sobre voltando Vale. agora aqui para tua pergunta. Oi? Um complemento sobre Vale. Hoje é DataX. Hoje é XJCP. Então, alguns home brokers podem até pegar a variação percentual do JCP e descontar. Então, essa é uma outra hipótese que a gente coloca aqui na mesa, tá bom? Dá sequência. Tá, depois, quando o Coutinho voltar, eu entro na minha conta lá fora e vejo como é que tá lá fora, pode deixar. Então, voltando, que não é nada demais ter conta lá fora, simples, você faz tudo pelo celular, pelo amor de Deus. Antes que alguém fale, ele tem conta lá fora, que nem Roberto Campos, então vamos investigar Cabral. Literalmente, não sei. Cabral do offshore. Aí pra isso você faz isso. Então, vamos lá. Antes disso, do vídeo, cara, o pessoal corte e fale, Cabral, comida da TC diz que conta internacional pra ver a variação da Vale. A cagada. Eu preso, o Coutinho preso, vai todo mundo preso. Vocês dois, que vocês estão 4 na comigo live. Não morreu. Então, voltando aqui, o que a ata... uma coisa, concordo contigo, unanimidade chamou atenção, mas eu acho que o que eles estão fazendo? Eles devem... Eu acho que com o Roberto Campos chega, oi, bom dia, terça-feira de manhã, tudo bem? Vamos aí falar do negócio. Na terça tem muita gente fora da diretoria dando base, então fala o dia inteiro. Ontem, na quarta, num bom dia, eu acho que a primeira coisa que ele falou, o que for maioria vira unânime, vamos fechar assim? 2 vira 9-0. 5-4 vira 9-0. 6-3 vira 9-0. Concorda, Gagá? Ou Lipinho, não sei como é que ele chama Galipo. Concorda, Lipinho? Aí Lipinho parar pra pensar, faz sentido, senão vocês vão arrumar encrenca pra mim. O maluco tá indo embora daqui a 18 dias. 19, 20 dias ele tá indo embora. E eu vou ficar 4 anos. Então, deixa eu tentar começar mais fácil. Então, mesmo não sendo unânime, vamos botar unânime. Então, eu não duvido que isso tenha acontecido. E eu acho que isso pode ter acontecido nas últimas reuniões, tá? Desde aquela confusão do 5-4, acho que foi em agosto, eu posso estar caducando a reunião, eu tô com agosto na cabeça, mas pode não ter sido agosto, que eles pararam para conversar. Podemos concordar ou não, mas a peruca tá voando. Vamos votar unânime nesse negócio. E o recado 2 também, que eu acho que me chama mais atenção, porque ali tá, todos votaram, ok, tirar a palavra unânime faz parte, mas eles não falam da palavra unânime para 2 contratações de 1. Nas 2 contratações de 1, ele fala, o comitê acredita que se o cenário continuar adverso, desancorando, contratamos, a grosso modo, né, interpretando da minha palavra do que está lá, 2 reuniões altas de 1%, que ele chama da mesma magnitude. Ali não tem unânime, então ali podemos dizer que numa ata teve uma discussão, nessa discussão a gente contratou mas ainda vai olhar, nem todos os diretores podem pensar assim. Se eu fosse Galípolo, eu chegava para Robertinho, tira essa parte, mano. Não põe comitê rachado para minha reunião, não. Então eu chegava pro diretor, a gente pensa, mas não explicita. Mas não põe no papel. Então, mesmo pensando, eu acho que eu não colocaria no papel para já não começar a desconfiança. E aí, quem foi que votou diferente?
e votou diferente para 0,75 ou para 1,25? Será que foi o grupo do Galípolo? Olha o rebuliço que ele pode causar. Então, mesmo a gente dando a entender, eu não explicitava no papel. Eu não jogava isso pro papel dizendo que, putz, teve diretor achando diferente ou algo parecido. Eu faria isso. Uma coisa que eu quero olhar muito é o que ele fala de taxa de equilíbrio, que está na casa de 4,5. O mercado já estava falando 6. Dependendo do que ele falar, ele ajuda a dar um norte muito grande para a taxa terminal. Então, o que ele acha que é aquela taxa que você nem cria inflação e nem faz o empresário não investir devido à taxa estar alta. É uma taxa de equilíbrio da economia, que não cria inflação e o empresário investe. É uma taxa sonho do ambiente de qualquer política monetária no planeta. Achar um número que os juros não atrapalham a economia e não faz fomentar a inflação. É o sonho dourado. Então vamos ver se ele muda esse número que está na casa de 4,5, se eles jogam para cima. Eu olharia muito com carinho isso. O resto, eu acho que ele foi muito explícito ontem. Bateu pesado na inflação, bateu pesado no fiscal. Então eu acho que ele pode até detalhar um pouco mais, mas já está bem explicitado ontem. Eu estou curioso para saber se ele fala algo de taxa terminal ideal para o ambiente econômico. Então, qual é a taxa de juros que seria a taxa terminal? Porque eu não acredito em freio. Ó, nesse momento, conversando com vocês, 2 altas de 1, uma de 7,5, uma de meio e uma de 0,25. Então, aquela freada que eu estava falando no começo. Ele não vai pegar um e opa, vamos para a praia. Ele vai, o famoso, desmamar a taxa meta Selic. E não existe queda até final do ano que vem, depois disso. Então, resumindo, para a gente seguir. A ata. Eu gostaria de não ver uma possibilidade de comitê rachado. Que eu acho que isso pode botar água no chope terça-feira e o mercado voltar a desconfiar de quem votou, de qual modo. Será que foi o Galípolo que votou para menos? Então, eu não gostaria de ver isso. E quero olhar com muito carinho que ele fala de taxa de equilíbrio. Qual é a taxa para ele que é ideal para não ser inflação? Saiu de 4 para 6? Se saiu de 4 para 6, esses juros podem subir muito. Parou em 4, 4,5? Então eu vou olhar com carinho esse norte, que eu acho que ele já deu muita mensagem ontem, tá? Em resumo, a taxa de juro neutra, ou a taxa do juro neutro, o juro neutro em si, é um conceito ao qual se costuma acenar toda vez que a gente quer medir o grau de restrição do custo de capital brasileiro. Porque se o juro neutro é 4,5 e a inflação é 4,5, então não dá para pensar, em teoria, numa Selic abaixo de 9. O que houver de Selic acima de 9 é o caráter restritivo dela. Se o juro neutro é 3 e a inflação está rodando a 4,5, a gente já pode entender que restritivo é uma Selic acima de 7,5. Então, esse conceito do juro neutro ele é fundamental, porque a ele se soma a inflação e aí nós teremos a real noção do quão restritiva está a taxa de juros. Tem muito aquela manchete, o Brasil tem o juro, a taxa mais alta do mundo, mas quando você pesa o nosso juro neutro e a inflação corrente, você vai ver que o grau de restrição do nosso custo de capital é menor do que aquele sugerido pelas manchetes. Então, para complementar o professor, esse aspecto. Isso. O segundo você vê que o Banco Central, ele dá o guidance, mas ele faz o hedge. E ele coloca a taxa terminal como em aberto, mas também se protege. Quando eu digo que faz o hedge, é que ele diz, olha, mantidas as condições normais de temperatura e pressão, nós vamos com mais 2 incrementos de 100 pontos base. Mas se o cenário mudar, nada impede que o Banco Central abandone o forward guidance. Ele tomou esse cuidado, embora seja improvável que não cumpra. Agora, quanto à taxa terminal, professor, ele pega uma essência parecida. É como se ele dissesse assim, se engana quem acha que eu posso parar nos 14,25. Eu posso ir além. Aí ele dá uma de Kleber Machado e fala, ou não. Sim, a taxa terminal agora tá 15,75, tá pior do que ontem, tá? Ontem a taxa terminal era 15,5, hoje tá 15,75. Então é o famoso, ele jogou a batata quente no colo pra mim do Haddad e do Rui Costa. Rui Costa, agora é a tua função negociar com o Congresso para esse negócio andar. Essa é a tua função dentro do governo. Casa Civil vai olhar para isso. E Haddad, não fica com um papinho de 70 bi, que o mais otimista fala em 53 bi. E aí, cadê os outros 17? Ok? Então, ele jogou a batata quente no colo deles, dependendo do que eles devolverem de batata quente, a reação pode ser diferente. Eu acho que 1 de janeiro não tem mais conversa, é fato. A de março, vamos ver aí como vai andar a economia, quem sabe vem 0,75 até 1,25, né?
Este é Alexandre Cabral, que às 9h33 se despede da nossa programação, testemunhando junto comigo um dólar que cai 0,90, R$ 5,909, um Indifut que cai 0,90 também, 128,880 e uma curva de juros que segue pedindo entre 10 a 15 pontos base a depender do vértice para o qual se olhe, pelo menos na média. Cabral, qual é o olhar que você sugere para o nosso público ao longo do dia de hoje, ao que o público deve olhar com mais atenção? Eu olharia, como é minha escola, para o leilão de NTNF para ver se gringo está comprando kit Brasil. Se gringo estiver comprando kit Brasil, pode ser uma volta um pouco mais forte do carry trade e isso tende a valorizar o real, pelo menos fluxo vindo da renda fixa. Tem que combinar com os russos, né? Não sei o que vai vir da bolsa, pode ser saída, não sei o que pode vir de fiscal. Então olharia com carinho esse leilão para ver como ele pode ver como está o gringo no D+1 de uma reunião que se contratou praticamente 3 altas de 1. Uma já ocorreu e 2 para frente. Tchau, Cabral. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, meu povo. Para vocês até segunda-feira e para o público em geral até hoje, 5h30 da tarde, com Medina e Camila. Grande abraço. Valeu, Cabral. Tamo junto. Pô, brinquei aqui com o Kleber Machado, de quem eu sou fã, e tem um pensamento dele que entrou para os anais da televisão brasileira, né? Quando ele disse assim: há uma discussão muito pontual. A pontualidade faz parte, não tenha dúvida. Você pode não esquecer. É pontual. Brinquei da crise aérea. Houve uma crise aérea? Houve. A vida inteira? Não. Todo o tempo que o Brasil teve transporte aéreo, houve crise? Não. Mas houve uma? Houve. A discussão é pontual? É. Mas não é. Porque é estrutural. Às 9h35, nós poderíamos adaptar isso aqui para as ambiguidades e as portas abertas que um Banco Central costuma deixar, meu querido amigo Alexandre Espírito Santo, a fim de que esteja arrediado o Banco Central sobre as variáveis que ele, Banco Central, não alcança e que podem impactar o tabuleiro para o qual olha. Então, pegando aqui com bom humor essa brincadeira que eu fiz, o Banco Central, sem dúvida alguma, calibrou uma dosagem do remédio mais forte e buscou ancorar as expectativas sob a luz do que a curva de juros comunica, do que o dólar comunica e do que a Bolsa via Indifut comunica. O BC conseguiu? Bom dia para você, Alexandre Espírito Santo. Bom dia, Leonardo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu gostei da sua brincadeira, realmente ela faz sentido. Eu acho que o Banco Central tomou uma decisão muito adequada, né? A gente está com estava com um cenário, né, totalmente desancorado de inflação. Isso é péssimo e, evidentemente, cabe a ele retomar a rédea do processo. Então, nesse sentido, né, essa ideia de fazer uma alta de 300 pontos e provavelmente vai levar até uma Selic terminal ali, pelo menos no primeiro momento, ali na faixa de 15, é adequado, né? É óbvio que isso não é bom para a economia, para os empresários, o ambiente político não fica saudável, né? Todo mundo reclama, mas a gente tem que compreender que o pior que pode acontecer é essa ideia da inflação começar a caminhar para patamares que efetivamente fica difícil depois retomar para a meta. Então, esse ano a gente já vai estar ali flertando com 5. Ano que vem o Boletim Focus está falando aí de, mais uma vez, descumprir a meta. Então, ele tinha que fazer o que fez. E, evidentemente, né, eu estava assistindo aqui vocês comentando, né, saber se essa coisa do unanimidade ou não foi unânime, né, e só fizeram desse jeito, todo mundo votando por um ponto, para não passar essa ideia, né, de que não está coeso. Mas eu acredito que, pelo menos no primeiro momento, que a reação dos mercados vai ser positiva. Eu acho muito melhor, né, a gente ministrar a dose do remédio, mesmo que ela seja, não é, e sempre né, não é algo que a gente, quando a gente toma um remédio e esse remédio tem efeito colateral, a gente reclama, é óbvio, mas é melhor do que a doença, né, começar a sair do controle. De fato, Alexandre, nós temos 9h38, o Alexandre, que é economista da Way Investimentos, gentilmente topou o nosso convite para encorpar a cobertura especial pós-Copom. Eu estabeleci aqui uma analogia
sobre a qual eu queria te ouvir, logo no começo do programa. É como se o Brasil fosse o cara que vai fazer o supino. Aí ele bota 100 quilos para levantar. O governo coloca o anabolizante como quem diz, vai que dá. O Banco Central é que observa e fala assim, você não consegue levantar 100 quilos, você consegue 80. E se eu não começar a te mostrar que você consegue 80, esses anabolizantes vão contratar uma tal disfuncionalidade que depois que descarrilha, o custo social para recarrilhar é enorme. Como é que você vê essa analogia? Ela faz sentido? E eu te passo a palavra no momento em que nós temos mínimas no Ibovespa Futuro. Agora 1%, daqui a pouco, professor, a gente examina cada personagem. A curva de juros, o dólar e a bolsa. Mas por hora, essa analogia para de pé? No fundo é essa a função do Banco Central? Dizer, estamos crescendo acima da nossa condição. Não vai dar, não vai ser sustentável. Eu costumo falar para os meus alunos, né, Léo, que a economia ela é um organismo, né? É como se a gente exagerasse. Vamos a uma festa e a gente come e bebe em excesso. O que vai acontecer no dia seguinte? Você vai estar com uma baita de uma ressaca. Então, quando a economia ela está muito pujante e a gente não tem, né, produto para entregar, o que vai ocorrer é que a inflação vai se manifestar. É isso que está acontecendo. A gente está trabalhando com a economia aquecida, o cenário, né, de emprego nesse momento é muito bom, né? A gente está com desemprego baixíssimo, e o próprio Banco Central salientou isso, né, no comunicado ontem. O hiato, né, ele está abrindo. Então, diante disso, você está certo, eu não consigo pegar 100 quilos, eu tenho que segurar um pouco. Agora, se eventualmente a gente deixar, né, o cara lá fazer os 100 quilos, você vai estourar o músculo. E aí é muito pior para consertar. Então, o que a gente está vendo nesse momento é um ajuste da medicação. Nesse instante, né, o Banco Central está precisando, né, aumentar a taxa de juros para que ele possa, de alguma maneira, não deixar o IPCA fugir totalmente, né, de ficar pelo menos próximo da meta, para que a gente possa, a partir de 2025 e provavelmente mais em 2026, retornar com ela lá para perto lá dos 4, talvez até do centro. Do jeito que está, com esse juro no patamar que estava e fazendo de meio e meio, a gente certamente faria a inflação do ano que vem já ir para perto de 6. Então, acho que, apesar, repito, de não ser uma notícia boa para os negócios, para os empresários, para o crédito, o pessoal consome com crédito, evidentemente essa notícia não é boa. Mas, infelizmente, né, a gente precisa, né, o médico precisa ministrar o remédio da maneira adequada. Sim. E assim, pegando carona nessa tua última frase, sabe aquela verdade da sabedoria popular? O pior cego é aquele que não quer ver. É sem dúvida alguma que a dosagem do remédio vai contratar os efeitos colaterais amargos para o ambiente de negócios, para quem está endividado, aqui estou me referindo às empresas alavancadas, e também pessoas físicas que vão encontrar um crédito mais caro na praça. Fato. Por outro lado, não reconhecer que a realidade tem expectativas desancoradas e não agir para buscar reancorá-las, pode contratar efeito colateral ainda pior no médio prazo. É um pouco dessa tese que você está explicando para nós aqui. Agora, veja só, a curva de juros, eu tinha essa expectativa, o Cabral também, não sei como você estava estimando. Ela não está fechando no médio e no longo prazo. Muito possivelmente, a nossa hipótese até aqui na cobertura, diante de o Copom não ter deixado claro qual será a taxa terminal. É como um recado do tipo, eu vou a 14,25 e posso ir além, vai depender das variáveis. Você acha que isso ajuda a explicar a razão pela qual a curva segue estressada no todo? Eu acho que sim, Léo, porque a minha leitura é que o Banco Central ele praticamente contratou essa alta de 300, né? Fez a de agora de 100 mais duas de 200, mas está em aberto até onde ele vai, né? Se a gente for seguir lá o modelo do Banco Central, ele precisa ir até 15, né? Essa é a minha
leitura. Ele deverá levar até 15%. Agora, essa é a minha percepção para o que está acontecendo agora. Existe, a despeito da decisão de ontem ter sido muito boa e favorável para o Galípolo nesse primeiro momento, porque todo mundo já sabe que ele vai entrar com 2 reuniões contratadas de 200. Então, isso é positivo para o início do próximo Copom, que é um Copom novo. Mas tem um ponto, não é? Vai ficar sempre aquela interrogação, aquela dúvida lá no finalzinho, se efetivamente, na hora que eles assumirem, se eles vão até o 15, né? Que é o que mais ou menos todos nós economistas temos nesse momento na cabeça. A gente vai precisar ir até próximo de 15. Do que eles sinalizaram, não é o 15, né? Eles sinalizaram 14,25. Então, talvez fique um pouco essa dúvida, olha, o remédio vai até onde precisa mesmo, ou a gente vai fazer um teste lá no 14,25 e interromper o remédio. Pode ser que seja assim que o mercado esteja interpretando, essa é a minha leitura desse momento. Mas, de qualquer forma, tem um benefício da dúvida, né? Muitos acreditavam, Léo, que esse novo Banco Central não teria, né, essa coragem de fazer uma alta tão significativa de juros. Né? Tinham muito aquela ideia, não, com esse governo o juro não pode subir, e eles estão, felizmente, dando uma indicação de que não será assim. Então, acho que precisa de um tempo para as coisas se acomodarem, é preciso ver como esse pacote fiscal vai prosperar no Congresso, né? Eu estava vendo aqui meu xará ainda agora falando, né, 70 bi, mas um 70 bi que todo mundo duvida, né? Talvez, na melhor das hipóteses, uns 50. E a gente tem também a questão do imposto de renda lá de quem ganha até 5 mil. Como é que a gente vai compensar? Vai vir realmente essa ideia, né, de tributação, né, das classes mais ricas? A gente vai colocar a tributação sobre dividendo? Tem muita interrogação e provavelmente essas a gente só vai saber no ano que vem. Alexandre Espírito Santo ao vivo conosco às 15:10, avançando por um dos tópicos que eu tinha separado, que é o quanto esse pacote de revisão estrutural dos gastos, se aprovado até o final do ano, pode melhorar ainda mais a ancoragem de expectativas. E ao mesmo tempo em que o professor Espírito Santo lembra dessa possibilidade, ele coloca diversas dúvidas, interrogações sobre a efetividade da aprovação e da eficiência para revisão estrutural dos gastos nesse sentido. Eu vou voltar contigo em instantes para a gente pensar num cenário que pode ser bastante possível. A desaceleração da atividade nos próximos 2 anos, associada a uma taxa de juros estruturalmente mais alta. E o que isso pode contratar para a sustentação da dívida, que pequena não está. São 9h46, a gente volta a tabelar com o Coutinho, que atualiza o racional do dólar e do índice para nós. Olha, Coutinho, 1% de queda para a moeda americana, R$ 5,904. Os 5,90 de fato sendo bastante frequentados aí pelas negociações relacionadas ao dólar futuro. O índice futuro caindo 1%, 128.730, e a curva de juros estressada e pedindo prêmios em toda a sua extensão. Bora, vamos lá. Bom, pessoal, com relação ao índice lado esquerdo, foi aonde eu falei, né? Então, falei que o índice ia visitar a tangencial e o topo do meu canal. Então, foi lá, bateu 1,28, 480, 490. Então, de novo, o índice ele é baixista, deve dar uma oscilada agora, day traders de plantão, deve dar uma oscilada, fica atento, tá? E aí difícil dizer, né, se vai bater e vai subir ou se vai fazer manutenção baixista. Então, a priori, a ideia é chegar no topo do canal. Chegou. Agora vamos ver o que acontece. Vai lá pro intraday. No caso da doleta, a doleta me chama super atenção. Olha só, esse aqui, tá na tela, é o candle de hoje. Longo pavio superior, longo pavio inferior. Joga no gráfico de 4 minutos, só o dia de hoje. O mercado já caiu, o mercado já subiu, o mercado já devolveu, o mercado subiu de novo, agora o mercado tá devolvendo de novo. Então, na questão do dólar, é o que o Leozinho falou, né? Deve ficar transitando aí na região de R$ 5,900. Tá? O mercado ainda não definiu o direcional para o dólar abriu, depois devolveu, sobe de novo, agora está devolvendo de novo, então o dólar ainda está se reacoplando, deve ficar assim. Então,
direcionalmente para o day trader de plantão fica mais difícil, tá? Minha visão do dólar, aí já mais para um prazo maior de dias, seria realmente o dólar subir. Então, fique atento aí quem tá, principalmente no day trade do dólar e direcionalmente no índice, na questão do 128.500. 9 horas 48 minutos. Amigos, em 12 minutos, a abertura do mercado à vista vai se confundir também com a coletiva sobre o estado de saúde de Lula, com a votação da regulamentação da reforma tributária lá no Senado Federal. 10h15 tem a decisão de juros do Banco Central Europeu, o leilão de linha do câmbio por parte do Banco Central às 10h20, ficaremos de olho na dinâmica e nas movimentações. 10h30 tem a inflação ao produtor nos Estados Unidos e os seguros-desemprego, os pedidos de seguro-desemprego. O leilão do Tesouro Nacional ocorre também às 10h30, aí tem a coletiva da Christine Lagarde às 10h45 e pronto, só com isso a gente esgota as atrações da faixa das 10. Tá bom pra você? Agradecendo aqui ao Joelton John. A arte da agenda está na tela e você está vendo a quantidade de atrações que nós temos para a faixa das 10. É uma faixa agitadíssima. Alexandre Espírito Santo, deixa eu voltar a tabelar contigo no seguinte sentido. Eu gosto muito daquela frase que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é apenas a dose. E nós temos parte do público aqui no chat do YouTube perguntando, questionando, se o que o Banco Central fez não foi exagerar na dose e, portanto, confundi-lo um pouco com o veneno. Em que sentido? Não há a perspectiva de que nós tenhamos em 2025, menos ainda em 2026, um crescimento econômico da mesma pujança que nós vimos em 2023 e 2024. Logo, essa premissa ou essa tese assume a ideia de uma arrecadação menor, por consequência. Associada a uma taxa de juros cada vez mais alta que incide sobre a dívida, nós teríamos uma boca de jacaré. Ou seja, você aumenta muito o custo da sua dívida sem que a arrecadação acompanhe, já diante de um quadro que não garante superávites primários, como bem sabemos. Qual que é a matriz de risco nesse aspecto, hein, Espírito Santo? O quanto que a gente pode estar diante de um desequilíbrio fiscal forte que, no extremo, poderia caminhar para uma dominância fiscal? Pois é, Léo, eu escrevi no meu artigo sobre essa questão que tem sido, né, de alguma maneira, comentado por alguns colegas, né, sobre a ideia da dominância fiscal. Né, convido aos que desejarem, né, darem uma lida no artigo, que foi na segunda-feira agora. O que vem acontecendo é uma situação onde se a gente não fizesse nada, a gente estaria caminhando para algo, pelo menos a meu juízo, similar a essa questão da dominância fiscal. Sabe qual é o ponto, Léo? Como eu até escrevi nesse mesmo artigo, hoje o país vive uma espécie de, eu usei essa expressão, swap intergeracional. O que está acontecendo é que a gente está consumindo hoje o futuro. Então, a gente está trocando, né, as gerações futuras por hoje. E aí a gente está falando dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Na verdade, o que a gente precisa é, de alguma maneira, solucionar essa questão fiscal, que ela está aí há muitos anos, não é de agora. O problema é que a gente, aqui no Brasil, a gente tem um pouco essa coisa, né? Vamos empurrando com a barriga, vamos fazendo as coisas para inglês ver, quando, na verdade, a gente deveria, de fato, nos debruçarmos para solucionar. O que o governo fez agora, recentemente, é uma boa tentativa, mas a gente já está percebendo, desde já, né, que ela provavelmente não vai solucionar, sobretudo porque veio ali junto, né, a ideia do corte de impostos ali para os 5 mil. Talvez se você não tivesse feito o anúncio junto, né, tivesse... olha, vamos deixar isso, que é um problema, vamos discutir isso na segunda etapa da reforma tributária, lá quando a gente falar sobre renda, talvez fosse melhor. Você acabou estressando os mercados, sobretudo a taxa de câmbio. De fato, a gente tinha um risco, estava, né, caminhando por uma espécie de antessala de dominância fiscal. Vocês estavam comentando ainda há pouco, aí, antes de eu entrar, sobre a ideia, né, da taxa de juros neutra. Sem dúvida, a taxa de juros neto no Brasil ela subiu muito de uns anos para cá. Né? Eu, há muito tempo, tinha falado que o Banco Central trabalhava com 3, na minha cabeça era 4, aí depois ele já passou para 4. Na minha visão, a gente já está com juro neutro em torno de 5.
né? E se nós não fizermos reformas para a gente, de alguma maneira, enxugar o tamanho do Estado, né? Torná-lo, de alguma maneira, mais eficiente, reduzir o custo do país, vamos ter problemas. É preciso, Léo, perguntar-nos por que o país vem crescendo, né? O ano passado a gente cresceu 3,1, o IBGE fez uma mudança de 2,9 para 3,1. Esse ano vamos crescer acima de 3, mesmo com um cenário de juro ainda elevado. Por que isso está acontecendo? Tenho percebido pouca inquietação em relação a isso. É preciso descobrir as razões. O PIB está crescendo além do que o mercado projetava. Se a gente pegar lá o início do ano, se você pegar, e essa é uma boa época, né? Está acabando o ano, quanto é que o pessoal falava que o PIB ia crescer esse ano? A gente vai crescer 2, 2,5, era o pessoal que estava muito otimista. E vamos crescer acima de 3. Né? Ano passado tinha lá um motivo, o agro bombou, foi maravilhoso, como diz lá os meus alunos. Esse ano não teve agro bombando, e mesmo assim a gente está fazendo um PIB acima do projetado. É claro, e aí agora eu vou responder a sua pergunta, se desculpa, eu falo muito, sou professor, tem esse problema, né? Ano que vem a gente vai crescer menos, muito provavelmente vamos crescer menos. Mas aí a gente vai ter um juro muito, muito alto, né, que vai ajudar, mas também precisamos entender as razões que estão nos levando a ter um PIB surpreendente. Eu tenho algumas respostas, mas eu não sei se eu estou correto. 9h55, e dando uma olhada no artigo a que você se referiu, a sua coluna, tá aqui, ó, Dominância Fiscal, Swap Intergeracional, por Alexandre Espírito Santo. O encerramento é bastante interessante. Eu vou tomar a liberdade de registrar aqui o último parágrafo. Encerro reforçando o que escrevi anteriormente. Com o mundo envolto em problemas graves, guerras intermináveis que escalam, França em polvorosa política, China com economia mais frágil, Estados Unidos com o retorno de Trump, sacudindo o establishment, promovendo uma política mais protecionista e potencialmente inflacionária, quem fizer melhor o dever de casa será menos penalizado em 2025. Faremos? Porque, no limite, quem se insurge contra o Banco Central e embarca nessa tese segundo a qual o BC está punindo muito a atividade e está se preocupando pouco com o custo social disso, esquece que o Banco Central está cumprindo a sua missão institucional aprovada em lei e resguardada por uma autonomia que foi celebrada via legislativo, portanto, sociedade brasileira. Esquece também que o custo social maior sempre tende a ser, e a história mostra, o descarrilhamento da inflação. Nós já estamos falando de 4% de inflação no segundo tri de 2026, que é o horizonte relevante onde o BC atua. Quer dizer, o horizonte de tempo ao qual ele deve chegar. E muitas vezes quem embarca nesta tese talvez não pense que a função institucional de um governo eleito também é zelar pela responsabilidade fiscal a fim de que haja sustentação nas decisões econômicas deste governo. E na medida em que essa sustentação fiscal não vem, isso também é descumprir um dos pilares fundamentais para a cidadania, na medida que é isso que garante a perenidade das políticas públicas. Não deixa de ser um bom jeito de complementar aqui a tua tese e a nossa conversa. Eu quero agradecer muito ao professor Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da UE Investimentos, também atua lá na SPM. Sempre aprendo contigo, professor. Um abraço e até uma próxima. Olha, eu que agradeço o convite. Quando precisar, estou sempre à sua disposição. Um abraço a todos. Valeu, professor. Sucesso aí. São 9h57. Vamos lá, Coutinho, porque já já vai pegar fogo o mercado à vista. O dólar revisitou a faixa dos 5,89. Uau! 1,11% de recuo, R$ 5,899. Isso aqui contrata um alento inflacionário de curto prazo. Para quem já estava moldando o dólar a 6,10, a 6,5, de repente um 5,90 não é nada mal. A questão que se coloca é, isso é um fôlego de curto prazo e a gente deve ver a moeda americana voltar a brigar pela faixa dos 6 ou o início de uma correção maior, que pode puxar essa moeda americana para a faixa dos 5,85, 5,80. Descer dos 5,80 acho muito difícil. A esperança que eu tenho pensando num dólar para baixo, Léo, dólar tem que ir para baixo. Qual que é a tua esperança para isso?
passa pela aprovação do pacote fiscal no Congresso, de preferência com baixa ou nenhuma desidratação até o final deste ano. Aí eu consigo vislumbrar esse dólar a uns 5,80. É uma das perguntas que eu vou fazer pro Alex no retorno dele aqui. Agora, Coutinho, o fato é que graficamente, de novo, a gente tem a região dos 5,89 revisitada. Você fala, Coutinho. Vamos lá, Léo. Olha só, no caso do dólar, bom, aqui rapidamente, né? O gráfico de 4 minutos, só pra gente ver o intraday, né? O intraday levemente altista, tá? E extremamente indefinido. Então, de novo, mercado sobe, mercado cai, mercado sobe, mercado desce. Então, o dólar ainda se estabilizando. Um olhar um pouquinho mais preciso, isso é altista, né? Você vê que não é um canalzinho, né? Não é um envelopinho, né? Esse cara tá subindo. Então, vamos ver como é que o mercado se comporta. No caso do índice, aquilo que eu falei, tá? O índice vai ficar chacoalhando aqui agora para entrar dentro do canal. E aí também é uma coisa muito interessante, né? Você vê, o mercado ontem saiu. Com que qualidade o mercado subiu, né? Eu acho que isso é uma provocação interessante. Nota que, ok, você tinha um envelope, sobe, lateraliza, sobe, até aí sem grandes novidades, tá? Isso já tá batido. Olha só, numa barra, ou seja, num movimento de 60 minutos, o mercado pegou e saiu. No mesmo movimento de 60 minutos, o mercado devolveu. Então, esse é o tipo de provocação quando você nota que a qualidade dos candles de 60 minutos, ou seja, a volatilidade que o mercado vinha trabalhando e a forma que o mercado vinha operando, você tem aqui um efeito externo, o mercado vai lá reprecificar rapidamente, uma reprecificação que não se sustenta. Então, a barra de 60 minutos de hoje já praticamente engolfou o movimento de ontem. Então, a gente, de novo, está voltando, no caso da Bolsa, na mesma região. No caso do dólar, aí a pergunta do Léo, ok, mercado saiu ali da região dos 6, 6,10, vem trabalhar, por enquanto, na região de 5,90, e aí a gente também não vai fazer nada muito diferente. Quando eu olho para o gráfico, o que que eu tenho? Eu tenho aquele 5,991 rompido, estou agora no 5,907, o dólar pode vir nesta nova configuração R$ 5,846. De tudo isso, qual a mensagem? A figura do dólar, para mim, ainda é altista. 10 em ponto. O hino nacional inaugura mais uma edição do seu Mercado à Vista. As movimentações do dólar, do Ibov e das ações a partir de agora, bem como da curva de juros, nesta outra embalagem com mais volume de negociação. Muita curiosidade sobre o que vai nos pautar aqui, hein? Vamos lá, os leilões estão pegando fogo, não temos nenhuma blue chip ainda precificada, mas separei uma manchete aqui que ajuda a calibrar um pouco mais de China e, portanto, ajuda também a calibrar um pouco mais do que pode acontecer com Vale e commodities em geral, o Brasil se beneficiando disso ou não, a depender da direção do pacote chinês em particular. Então, atenção, galera, deixa eu dividir aqui com vocês em tempo real, quem sabe clica ao vivo. Aqui, ó, matéria do jornal O Globo. China sinaliza novas medidas de estímulo econômico para o ano que vem, como corte de juros. Medidas para 25 serão debatidas em reunião com autoridades econômicas do país, lideradas pelo presidente Xi Jinping. A China indicou que vai adotar mais medidas de estímulo econômico, incluindo elevar sua relação de déficit orçamentário para o ano que vem. O anúncio deve acontecer durante uma reunião entre autoridades econômicas que define as prioridades políticas para o próximo ano. Há toda uma expectativa para esse anúncio. Altos líderes comandados pelo presidente Xi Jinping também se comprometeram a implementar cortes nas taxas de juros e a reduzir os requisitos de reserva para os bancos durante a reunião central do trabalho econômico realizada em Pequim, de acordo com a emissora estatal CCTV. Vocês estão entendendo? Eu vou baixar o custo de capital, eu reduzo o juro e eu também diminuo as reservas dos bancos, porque você tem essa premissa para a atividade bancária, você tem o compulsório. Olha, o banco ele precisa ter X% ali sem rodar crédito, como base para ficar parado a fim de dar sustentação e alicerce para o trabalho de crédito. Se eu diminuo o compulsório, eu permito que o crédito rode com ainda mais agressividade. É isso que está em jogo, de acordo com essa matéria do jornal o Globo. Então você tem corte de juros e diminuição do compulsório no sistema bancário chinês. A emissora afirma que a China vai precisar manter o crescimento econômico e assegurar a estabilidade geral do emprego e dos preços no próximo ano. O governo também planeja aumentar a emissão de títulos especiais de tesouro no longo prazo e notas especiais de governos locais, que são fontes importantes de investimento em infraestrutura, alô Vale,
e outros gastos públicos. Até porque você tem províncias muito mal do ponto de vista econômico, financeiro e de dívida, e outras províncias muito bem na China nesses mesmos aspectos. A ideia, através do pacote, é resgatar as províncias que estão mal e continuar empurrando as províncias que estão bem para uma caminhada firme. Essas promessas seguem o compromisso feito no encontro do Politburo no início desta semana de injetar mais estímulos na economia. Isso inclui a primeira mudança na política monetária da China em 14 anos, para uma estratégia moderadamente frouxa, e indica uma determinação em apoiar a demanda. Qual tem sido o problema do chinês médio? Você é um cara que bota a mão no bolso e vai atrás de produtos e serviços, Coutinho? Bota a mão no bolso. Você consome? Consumo. Bastante. Consome bastante. Yeah. Você é um cara que não tem o escorpião no bolso. Não, nem um pouco. Ô, louco, tá fácil assim? Não, a gente tem que... Bacana, hein? Eu te falei, né? A gente tem que ganhar tempo, né? Eu troco dinheiro por tempo. Se vai economizar meu tempo e vai melhorar minha eficiência, eu pago. Qual foi a última grande compra que você fez que trouxe essa economia de tempo na sua vida? Qual foi a última compra que eu fiz? Aquele almoço no Fazendo Faria Lima te trouxe mais tempo, tempo de prazer. É aquele exemplo que eu dei aqui no programa contigo do meu personal. Eu acho que vale a pena gastar, eu acho que é uma importância, é caro, mas foi o que eu te falei, economiza meu tempo, faz com que eu seja mais eficiente, então, se é bom, eu pago. Sabe o que eu faria se eu fosse o Xi Jinping? O que você faria? Eu te contrataria para uma palestra para o povo chinês. Por quê? O problema que a China está atravessando passa pelo fato de o chinês médio não colocar a mão no bolso e dele, bolso, tirar dinheiro para comprar produtos e serviços. Nós estamos numa semana em que a inflação ao consumidor registrou isso de novo. Há um temor de uma japonização dos chineses. O japonês, ele tem dificuldade de estruturar um consumo mais agressivo e encorpado. É uma característica cultural. O japonês poupa mais. Se isto se alastra para a China, diante de um modelo econômico que está sendo redesenhado e que vai contar cada vez mais com uma demanda interna aquecida, temos um problema, senhoras e senhores. Então, essa brincadeira que eu fiz com o Coutinho no paralelo é apenas para ilustrar que um dos maiores desafios que Xi Jinping tem para manejar da porta para dentro na potência asiática é o hábito pouco comum e encorpado que o chinês médio desempenha em termos de consumo. Bom, para fecharmos, porque a chinela tá cantando no mercado à vista, essas promessas seguem o compromisso feito pelo Politburo, indicou uma determinação de apoio na demanda, e aí vem. Embora uma desaceleração econômica seja um risco para 25, a China parece estar no caminho para atingir a meta oficial de crescimento de 5% este ano, após um leve aumento nos gastos dos consumidores e na atividade industrial das últimas semanas. As melhorias no cenário econômico do país são amplamente atribuídas a uma série de medidas de estímulo implementadas desde o final de setembro, como cortes agressivos nos juros e subsídios governamentais ampliados para a compra de carro e eletrodoméstico. Tá aqui, ó. Economia prateada prospera na China. Tem até fotos aqui para ilustrar a economia chinesa. Tá vendo aqui, Coutinho? Ó, olha lá. Ó. Já teve na China, Coutinho? Não, nunca fui. Tenho curiosidade. Eu também tenho muita curiosidade. Eu tenho uma grande amiga minha que mora lá. É mesmo? É. Brasileira? Brasileira se casou com um profissional, o profissional foi transferido pra lá. Olha só, Coutinho. E ela legal. mora lá há 15 anos na China. E tem a ver com mercado financeiro, a atuação desse profissional? Não, porque senão eu já ia produzir uma entrevista aqui. Tá bom, Coutinho, maravilha. Bom, nós temos 10 horas com 6 minutos. Amigos, o mercado à vista ainda não cessou com todos os leilões, mas já temos notícias para destacar. Coutinho, vamos abrir oficialmente falando do Ibov. Agora não mais Indifut, mas o Ibov. Pois não. Então vamos lá, pessoal. Recordar é viver. O Ibov tá na tela. O Ibov, diferente do índice. Deixa eu só dar uma limpada no gráfico para ficar mais fácil. Tá aqui. O Ibov, ele tá com esse FIBO aqui, que foi o FIBO que eu expliquei pro Léo ontem, a questão de sair do canal e mesmo assim o mercado cair. O Ibov, ele tem esse cai, tem esse de corrige. O corrige do Ibov, a gente tem que aguardar um pouquinho, tá? Ele terminar de acoplar, ou seja, os ativos abrem, precificam o Ibov pra gente pegar a movimentação. Então eu tenho nessa movimentação do dia 12 já um engolfo um pouquinho menor, né? Ou seja, ele simplesmente cai e faz uma... Comparando, por exemplo, com o índice, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu vir para cá e vamos fazer o lado a lado. O lado a lado fica mais interessante. Vou colocar o índice do seu lado e aqui sim a gente vai colocar o Ibov. Agora fica bacana, olha só. Então, qual é a diferença? Os dois muito semelhantes, né? Ibov e índice, os dois para baixo. O índice já praticamente engolfou
todo o movimento de ontem, o Ibov ainda se formando, 129.025, o Ibov restrito 130.723, ou seja, foi lá, corrigiu. Então, mantenho o meu viés por enquanto, também estaria desenhado o canal de baixa para o Ibov, apesar, o Ibov deveria pegar e voltar para a região do 127. 10 horas, 8 minutos. Este é Marcelo Coutinho ao vivo conosco. Pô, o Edson Figueiredo foi bem, ele falou assim, Leozinho, quanto tem de altura um chinês médio? Que eu fico falando aqui, não, o chinês médio. E aí é bom, porque me dá a oportunidade de explicar o que eu pretendo comunicar com o chinês médio, né? O brasileiro médio. Eu estou me referindo, por exemplo, no contexto do consumo, o chinês médio qual é a média do consumo. Se você pegar num extremo o chinês que consome muito e no outro extremo o chinês que consome pouco ou não consome praticamente nada. Você tem uma média. Na China, essa média estruturalmente é baixa. Nos Estados Unidos, essa média estruturalmente é alta. Quer dizer, o americano médio, ou então o americano em média, consome firmemente. Até porque é com base nisso que o modelo de desenvolvimento econômico americano foi desenhado, certo? Então é nesse sentido, Edson, possivelmente você tenha capturado, mas não deixa de ser uma brincadeira boa aqui para eu deixar mais claro ainda para todo mundo. O Falucci Tavares está na área, o Fernando Lima, grande Fernandão, sempre bom revê-lo aqui. Bom dia, Léo, turma. Cadê o Buca? Olha que pergunta boa que você fez. Estará conosco às 11h30 da manhã. Pedro Albuquerque, atualizando os racionais do TC Cosmos. Não percam, a edição é especial do seu Manhã TC News. O Y tá aqui, o Léo Levades, afegão médio. Aí é outra conotação. É o Emílio Surita que costuma usar essa imagem. O glorioso Guga também tá na área. Quem mais? Ó, o Kleber Neves sempre conosco, o Bruno Vital, o Ricardo Moraes, o Guga Neles, também o Guilherme Veloso e o Dan 123. Atenção, galera. Todos os leilões cessaram. Vamos ao raio-x. Olha, quem imaginava, e eu cheguei a imaginar, que nós teríamos hoje uma alta da Bolsa, tá tendo que rever a tese. O mercado é soberano e deixa claro o recado. Todas as blue chips estão caindo. Diego, na composição do Ibovespa, tem algum papel subindo? Traz pra gente qual ou quais, se tiverem. Tem um, e é Santos Brasil, e sobe 0,08. Só Santos Brasil avança, que é praticamente um não avanço, né? 0,08. E agora acaba de aparecer a Azul. A Azul tá disputando com o Santos Brasil pra ver quem é o único que sobe. A Azul tá subindo 0,23%, agora vai pro 0,0, ou seja, praticamente, na prática, nenhum sobe. Nenhum sobe. Vamos lá, Coutinho, temos assuntos a tratar, então eu vou trazer o panorama para vocês. Ambev está caindo 1,7, setor financeiro, B3 cai quase 2, Banco do Brasil cai 1, Bradesco 1,5, Itaú 1, Santander 1. Quando a gente sai do setor financeiro e vai para o quarteto de ferro, CSN cai 1, Gerdau cai 0,5, Vale cai 1,7% e Uzi Minas cai 1. Quando a gente parte para Eletrobras, Elet 3 cai 1,8, Elet 6 cai 1,3. Saindo do segmento elétrico, vamos a dois grandes destaques nos últimos 3 anos, para dizer o mínimo. Embraer e VEG. Embraer cai 0,5, VEG cai 0,5. É impressionante a resiliência desses papéis, né? É um flight to quality sempre. Você vê que quando tem quedas mais fortes, olha como caem pouco. Embraer e VEG descontando meio pontinho percentual. Aí nós vamos para Magalu, por protocolo, não é mais uma blue chip há bastante tempo, pelo valor de mercado, mas a gente ilustra o varejo com ela. 4,5% de queda, que porrada. 8,80 é o preço. Petrobras tem queda média de 0,6%. E nós temos Suzano caindo 1,20%, a 63,34. Confesso, me surpreende sim. Imaginava que a Bolsa teria, ao menos hoje, um alívio de reancoragem de expectativas. Achava que a gente veria um Ibov um pouquinho mais sólido. E o que nós estamos vendo é um Ibovespa numa queda de 1,14% a 128.111 pontos. Vamos lá, Coutinho. Começando pelas variações percentuais que mais chamam a atenção. Vamos falar de Ambev. Ambev ontem passou por uma forte correção e a correção está tendo sequência hoje com uma queda superior a 2%. É você. Então vamos lá, pessoal. Ambev tinha que se revertido, tá? A gente imaginava Ambev a 1,482. Mercado sobe, lateraliza, não sobe. Faz ao contrário, de novo, quebra-se um envelope, transforma-se num pivô. Não tem problema nenhum. Você vai pegar esse revertido e vai jogar ele para cá. Então, Ambev está refibada.
O ativo cota 1,354, objetivo de queda para a Ambev 1,313, então você tem aí mais 43 centavos de queda para que a Ambev entre em região de compra e aí volte o movimento de alta. Quem está comprado vai passar por esse calor desses 43 centavos, chegando em 1,13, analisa, você tem aí possibilidade de quem está fora entrar, quem está dentro, eventualmente verificar que tipo de estratégia você vai acoplar. É natural que, do ponto de vista estrutural, a B3 sofra. Essa era uma das ações que eu achava que sofreria mesmo. Porque com um BC tão hawkish, a renda fixa nunca esteve tão bem, né? Quem estuda a tese, o Castrucci é um dos gestores que mergulham bastante na tese de B3. Nos provoca a pensar que tem várias outras fontes de receita em B3 para além da renda variável clássica Bolsa de Valores e que o mercado não compreende tão bem a tese de B3 quanto deveria. É uma boa provocação sob o ângulo do fundamento. Mas na inércia de mercado, é mais intuitivo apertar o botão de venda em B3 com uma renda fixa cada vez mais promissora do que o oposto. O papel vai caindo 2,21%, entre as blue chips, o papel que mais cai. Considerando que Magalu cai mais, só que não tem a mesma prateleira de blue chip, B3 é a que mais cai. 10,18 é o preço de agora. Vem de uma recuperação inegável, né? Olha aí como no degrau a degrau foi construindo novos patamares. Hoje tem a queda. Desacelera, quando você pega esse 909, eu estava dando uma olhada no gráfico histórico dele só para entender, né, de novo, a questão de região, né? Isso aqui a gente está falando lá de 2022, isso não precifica mais, mas chamou a minha atenção. Quando você pega algo mais presente, aí eu tô pegando junho de 24, ou seja, estamos falando do próprio ano, a gente já perdeu a nossa referência, né? Ou seja, a gente está abaixo do momento de compra. Excepcionalmente, B3 respeita esse suporte lá de 2022, sobe de forma desordenada. Quando eu digo desordenada, sem figura gráfica, o ativo simplesmente sobe. E hoje desacelera. Quem está comprado em B3 vinha numa toada bacana, atento, 10,23 para B3 é venda. Então, fique com uma atenção redobrada. Eventualmente, o mais conservador zera a metade. O mais arrojado permanece no ativo. B3 deveria voltar a cair a partir de 10,23. 10 horas 15 BCE. minutos. BCE, decisão de juros na Europa. Vamos lá. Era um corte o imaginado. Ele veio em qual proporção? Diego Kerber. Veio exatamente em linha com o consenso, tá, Léo? Taxa de facilidade permanente de depósito foi cortada em 0,25 ponto percentual, como o mercado antecipava, caiu de 3,25% para 3%. Decisão da taxa básica de juros do BCE caiu de 3,40% para 3,15%, também 25 pontos base de recuo. E a taxa de facilidade permanente de empréstimo também teve corte de 0,25 ponto percentual, de 3,65% para 3,4%, tudo em linha com o esperado, Léo. 10:16, obrigado ao Diego. Nós devemos nos aprofundar um pouco mais na decisão europeia, na medida em que Christine Lagarde fale, e isso vai se dar às 10h45 da manhã. Olha, o Diego pode fazer um passeio pela Europa nesse instante. Como é que tá o DAX lá na Alemanha? Como é que tá o estoque 600? Como é que tá o euro em relação ao dólar? Pois não, Diego? Vamos lá então, Léo. Primeiras reações. Os índices estão próximos do 0 a 0, tá? O UK 100 tá agora caindo 0,06%, o CAC 40 avança 0,02%, ou seja, basicamente 0 a 0 também. O S&P 500 tem queda de 0,11% e dando uma olhada na comparação do euro com o dólar, o euro vai perdendo espaço, recua 0,13%, um euro vale agora $1,0482, Léo. Obrigado, Diego. E não é difícil, né? Quer ver só? O Banco Central Europeu acabou de divulgar as previsões de inflação. Prevê para este ano 2,4. A meta lá é 2, tá? Prevê para este ano 2,4. Aí para o ano que vem prevê em 2,1. Praticamente no centro da meta. Para 26, prevê até em 1,9. E para 27, de novo 2,1. Quando o sistema expandido de comércio de emissões da União Europeia estiver operacional. Aí cortou. Não é difícil. Quando as expectativas estão ancoradas, quando você tem a função do Banco Central, que é levar a inflação para o centro da meta, e as expectativas sugerem exatamente isso, você cria condições para diminuir o custo de capital. Pega agora o Brasil. Olha para onde que nós estamos indo nas projeções. Já se fala em inflação para 2025 no teto da meta e para 26 próximo ao teto da meta. O centro da meta é 1,5 ponto de tolerância, 1,5 ponto percentual de tolerância.
nós estamos nos distanciando. Foi nesse sentido que o Banco Central agiu. Nós temos 10h17. Bom, Coutinho, você se prepare, hein? Deixa eu fechar com você o panorama das Blue Chips e aí nós vamos com o Guto Cerávulo, o rei da selva de oportunidades, Central TC Investimentos. Olha, entre os bancões, eu vou selecionar um aqui, ó. Pois é, daqui a pouco tem a super selva. O Banco do Brasil tá caindo 0,7%, Bradesco quase 2%, Itaú caindo 0,6% e Santander caindo 0,9%. Vamos de Bradesco. É a variação percentual que mais chama a atenção, 1,9% de marcha ré. É você, Coutinho. Bora. Bradescão, a cota 1,246, não muda absolutamente nada o nosso racional. Cai, corrige, cai, lateraliza, cai. Bradesco objetivo no 1,02. Dentro de um canal, a queda de 1,73 ela é absolutamente incipiente, não muda nada. Faz a manutenção do meu envelope de baixa. Quem está comprado está mal comprado. Quem está mal comprado está mal comprado pelo viés baixista e pela lateralização. Logicamente, não pode perder o no 2, o no 8. Se perder a Zeda, o no 1,02. Ok, Coutinho. Do setor financeiro, a gente parte para o quarteto de ferro e aí tem que falar de Vale, né? Vale vai caindo 1,8%. Porrada, 57,35. Valecita, cai, corrige, cai, lateraliza, cai. Vale também não muda o meu racional. Objetivo de Vale, 5,490. Peraí que aconteceu alguma coisa? Eu acho que o meu fio andou, porque não era 5,490, era 5,535. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Ele anda sozinho assim? Anda Tipo sozinho. Fiboninha, é? Não sei, cara. Meu prof tá ficando meio engraçadinho. Olha só. Ok, vamos lá. Vou fazer o olho com calma pra gente não atrapalhar o programa. Cai, corrige, cai, lateraliza, volta pra dentro do canal, cai. Vale, cota 5735, deve retestar 5631, até porque tá no harmônico de baixa. Objetivo de Vale, 5502. Sabe quando que você atrapalha o programa? Nunca, meu amigo. Atrapalha. Direto para Elete 3, 36,33, recuo de 1,17%. Bora, double clique nesse cara, vamos dar uma olhada em Eletrobras. Eletrobras, mercado cai, mercado corrige e mercado lateraliza. Então, o que era um pivô de baixa começa a dar sinais de uma formação de envelope de alta. Então, quem está comprado nessa condição passa a estar bem comprado. Seria melhor se a Elete estivesse na região de 37,42, porque eu estava na parte de cima do FIBO. Como eu estou na parte de baixo, ok, ainda me gera um certo desconforto de uma eventual queda. Então, fique atento. A formação gráfica começa a ficar mais favorável aos comprados, mas ainda eu diria que ela não está pronta. Daqui a pouco a gente continua o giro, tem muita coisa nessa faixa das 10, 10h30, tem cobertura especial nos Estados Unidos. Então vamos lá, Guto, a primeira entrada sua, a segunda vai ser lá pelas 10h28, 10h27. Vamos para a Central TC Investimentos. Guto Cerávulo, meu amigo, eu te passo a palavra no momento em que o Ibovespa renova a mínima, recua 1,20%, ameaçando perder os 128 mil pontos. Vai, meu caro Guto Cerávulo! Vamos lá, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos lá, pessoal, eu venho chamando a atenção de vocês com relação a Petrobras. Temos um triângulo ascendente, né? Então, isso aqui é um gráfico semanal, ele rompeu. Como diz o meu amigo Coutinho, quem está comprado está muito bem comprado, né? Está próximo das máximas, só que cenário de indecisão, né? Então, o que eu aconselho? Está comprado no papel, tá? Momento de fazer defesa para Petro. Né? A gente passou uma operação especulativa, um straddle, chegou a dar 15% naquele straddle, quem pegou, parabéns, continua andando. Cara, deu 10, 12, já pode botar no bolso, mas agora é momento para proteger a sua operação. Tá? O que eu indico? Vamos lá. Quem está comprado no papel deveria se travar numa put. Tá? Tem outras maneiras de você se defender. Pode fazer financiamento, só que você está com um triângulo ascendente, o papel pode voltar a andar e você vai perder o rally. Para não perder o rally, dessa vez você vai pagar teta sim. Tá? Então vai comprar seguro. Então, o que eu tô olhando aqui, tá? Para o mês 1, tá uma volzinha agora, né? A gente tem pouco tempo de mercado, tá pagando 24 de vol, subiu, tá? Tava 19, agora tá 24. Comprar a put Petrobras Maria 414 de strike 38,89, papel agora 38,73, tá? Não sei que preço, o cliente está comprado, o investidor está comprado, mas se fizer agora, né, você tem perda máxima de 2% para carregar para 23 dias. Ou seja, Petrobras pode tomar 15 para baixo, como fez B3, né, voltar a subir e surfar.
tá? Então, nesse momento, compra de put para Petro para proteger os ganhos. Vamos lá para a próxima. Boa, Guto. Já já a gente volta contigo, então, para a sua próxima entrada aqui da selva das oportunidades. Só para trazer aqui a satisfação para o nosso público, tá rolando já a entrevista coletiva com a equipe médica do Lula. Por enquanto, estão apenas reforçando o que a gente chegou a trazer mais cedo, que o Roberto Calil chegou a afirmar que o presidente está estável e que deve voltar para Brasília já na semana que vem. Por enquanto, esta é a manutenção da perspectiva sobre a saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, Coutinho, vamos seguir então com pedidos da audiência, só antes atualizar este Ibov que renova a mínima intradiária, 1,29%, 127.924 pontos, enquanto o dólar futuro ele está basicamente estabilizado neste patamar em que chegou a atingir de R$ 5,90, R$ 5,908, 0,96% de recuo. Atualização, Coutinho. É importante atualizar o Ibov até pelo seguinte, tá na tela, né? Olha só, pessoal, o Ibov eu deixei didático para vocês, então fiz o canalzinho tranquilão e tal. Nota que diferente do índice, onde eu tenho um rompimento maior, no Ibov eu tenho simplesmente um rompimento sem confirmação, ou seja, ok. E no dia de hoje, nota que eu já tenho o que eu já tinha no mini índice, né? Que é o candle de engolfo, né? O que é o engolfo? É quando você tem um candle que cobre 100% do anterior. Então, o mercado já devolveu, o Ibov se antecipa, volta para dentro do canal, então não muda em nada o nosso racional. Mercado baixista, canal de baixa, o Ibov faz aí essa compressão, pode continuar caindo. Perfeito, Coutinho. Ó, ainda olhando dentro das blue chips, tá chamando a atenção essa queda de Magalu, tá em quase 5% de recuo, R$ 8,75. Vamos puxar então MGLU3 para a análise, para a FIBADA. Conta pra nós o que você tá enxergando pro papel. Bora. Magazine Luiza tá lateralizada. Magazine Luiza tem um pivôzinho aqui bem curtinho. Nota aqui, né? Para um olhar mais atento, você tem um canal. Esse canal troca de patamar de preço, ou seja, ele continua lateralizado, igual o dólar. A diferença é que ele lateraliza, desloca um pouquinho para baixo e continua lateralizando. Magalu cai 5,10, vai retestar o 8,70. O objetivo de Magalu, R$ 7,43. Nota que esse deslocamento fortalece a criação desse envelope, né? Porque o mercado vinha transitando num certo nível de preço, o mercado cai e aí monta-se a figura. Então, Magalu, com muita probabilidade, deve perder os 8,70, objetivo 7,43. Perfeito. E agora vamos para a Petrobras, Petri 4, que está renovando mínima atrás de mínima, está agora nos R$ 38,67, mínima intradiária 1,02% de recuo. Isso enquanto o Brent lá fora está basicamente estável, tá? Queda de 0,15% agora, $73,41 é o preço do barril. Petri 4, Coutinho. Bora, vamos lá. Deixa eu dar uma limpada nesse gráfico, eu estava usando ele para dar o curso de ontem. Olha só, no caso de Petrobras, né? Mercado sobe, mercado corrige, mercado sobe. Você pode pegar e dar uma fibada. Eu vou fazer um revertido rapidinho aqui, só para a gente não perder tempo. Então, os objetivos de Petro, 3,915 já atingido, 3,967. Último objetivo de Petro, eu vou deixar em 40,52. Aqui vale, né, o que comenta o Guto. O mercado sobe, lateraliza, sobe, sobe, lateraliza, né? Então você vê que o mercado ele não sobe, né? Ele pegou, bateu ali no 3,915, corrige. Correção, ok. Envelope, sem problema nenhum. Só que, fazendo um paralelismo, o dólar também envelopou e perdeu. Então, Petrobras pode pegar e cair. Então, reforço aí a questão de você proteger Petrobras, tá? Até porque tem Brás no nome, né? A gente sabe que tem vida própria. O ativo cota 3,862, acima de 3,834, ok. Pode oscilar o que quiser, não troca o nosso operacional altista, só ficar atento. E aí, eventualmente, protege-se, ou com compra de derivativo, ou com utilização de stop loss. Perfeito, Coutinho, já voltamos com você com pedidos da audiência, porque hoje o dia tá pegado, o dia tá corrido, em especial esta faixa das 10 horas da manhã. Então vamos voltar já com o Guto para o destaque final dele. Vai lá, Guto, traz para nós qual outra oportunidade você está enxergando em meio aos cipós e árvores da selva dos mercados. Vamos lá, pessoal, eu venho reforçar aqui, tá, a operação para proteção aqui de Petro. Tem dia que tem muita operação, tem dia que tem pouco, então, olha só, quem está aqui, tá repetindo, Petrobras, tá comprando o seguro
Petrobras, Maria 414. Se comprar esse seguro, comprar essa put junto, perda máxima agora 1,89. Pessoal, olha só, eu fiz um curso, tá? Um level up, assim como o Coutinho fez de FIBO, tá? Para quem quiser entender um pouquinho, tá, do mercado de opções, introdução, uma coisa bem básica, financiamento, compra com seguro, uma coisa muito bacana, porque muitas vezes eu venho aqui, a turma não entende tanto, tá? Então vou fazer o seguinte, ó, tô colando agora no texto, deixa eu botar aqui, ó, procurando aqui, ó, mandei o texto para a turma aqui no chat online para vocês, cara, uma aula para dentro da nossa station, nota 10 para vocês começarem a entender um pouquinho de derivativos, tá bom? Pessoal, fico por aqui. Um beijo no coração, faca na caveira, dinheiro na carteira e chicote neles. Perfeito, Guto! A gente volta então amanhã contigo. São agora 10 horas 28 minutos. Bom, Coutinho, é o seguinte, a gente vai com os pedidos da galera e o Léo Levades está fazendo uma pergunta aqui. De Ambipar. Meu xará querido. Só explica pro Léo Levades que são 10h29. Sim. E que a gente vai ter PPI Verdade. e pedidos de seguro-desemprego. Então o Léo Levades vai aguardar um pouquinho. Segundos. Mas é um pedido válido, tá? Porque a empresa tá dando uma disparada. Vou deixar no ar. A gente fala de Ambipar em alguns segundos. É esse o pedido. O nosso Diego Kerber tabelando com o Léo Levades. 10h29. Vamos para a cobertura especial americana nessa faixa agitada das 10 da manhã. Só se for agora. Na tela para vocês, a tabela da volatilidade. DXY, 0,15% de incremento, VIX avançando 0,60%, yields de 2 a 4,17%, yields de 10 a 4,29%. Vamos ver o que é que a inflação ao produtor vai contratar pensando nos Estados Unidos. Tem muito em jogo, hein, amigos? Basicamente, se a inflação vier em linha com o consenso, um pouquinho no máximo acima, não deve comprometer o corte de 25 lá nos terrenos americanos, lá na terra do tio Sam. Se acontecer mais fraqueza, já não é o caso, o Diego antecipa, aí a gente pode ter ainda mais espaço para corte. Vamos para a reação dos mercados, lembrando que a inflação ao produtor não tem o mesmo peso que a do consumidor, mas está havendo, por enquanto, uma virada. Vai para o negativo, yields de 2 a 4,15, yields de 10 se aproximam do 0 a 0, o VIX passa a operar no terreno negativo, com mais apetite pelo risco. Pelo menos foi a primeira toada da robozada. E o DXY em 106,700 vai encorpando um pouco o DXY. Vamos aos números, Diego Kerber. Bora lá então para os números, porque é o seguinte, Léo, o número cheio do PPI veio o dobro que o esperado, 0,4% de avanço, se esperava 0,2%. E seria uma desaceleração em relação à última leitura, que foi de 0,3%. Portanto, índice de preços ao produtor cheio veio mais salgado. Porém, o núcleo do PPI, este não veio com surpresas. Veio em linha com o que o consenso antecipava, de 0,2% de avanço e marcando também uma desaceleração em relação aos 0,3% anteriores. Também vale pontuar que saiu também os pedidos de seguro-desemprego e eles vêm mais fortes que o esperado. Mais gente pedindo seguro-desemprego, portanto o mercado de trabalho um pouco mais fraco do que o antecipado. 242 mil foi o número, se esperava 220 mil, tendo vindo de 224 mil. Olha, agora, pelo menos em relação ao PPI, tá? Daqui a pouco eu repercuto mais o seguro-desemprego. Mas em relação ao PPI, dá para dizer que a tabela, ela tá razoável agora. Ela tá mais coerente, né? Do que em relação ao primeiro minuto. Faz mais sentido isso. Um dólar a nível global mais forte, sob a luz de menos espaço para corte de juros, se não na semana que vem, em 2025. Um VIX avançando 0,60 e a curva pedindo o prêmio e não enxugando o prêmio. Por quê? Porque, veja, nós tivemos o dobro de inflação ao produtor do que se imaginava. Na base mensal, veio em 0,40, se esperava 0,20. E quando você vai para a base anualizada, o consenso era de 2,6%, chegou a 3%. Então, sem dúvida alguma, é uma foto bem mais aquecida. Agora, o que a inflação ao produtor mordeu? Vamos combinar que o seguro-desemprego assoprou, porque se esperava 220 mil pedidos. E vieram 242 mil, ou seja, tem mais gente pedindo seguro-desemprego do que se imaginava. Tem menos gente empregada do que se imaginava. É um mercado de trabalho ainda sólido, ainda encorpado, mas com um sinal de desaceleração. Então, veja como nós tivemos variáveis muito antagônicas, né? Você tem uma inflação ao produtor mais salgada e um mercado de trabalho um pouco mais fraco.
Aí eu lembro você o que fez o Jerome Powell alguns meses atrás. Ele disse que no duplo mandato do Fed, o foco no mercado de trabalho pautaria mais a atuação da autarquia. Então, até por isso, a robozada entrou num conflito que só, bicho. Que a robozada falou, meu Deus, atenção, mercado de trabalho mais fraco, agora, atenção. Aí, de repente, a inflação mais salgada, ferrou, pra onde a gente vai? Teve uma batida de cabeça ali da robozada que eu não tava entendendo nesse primeiro momento. Agora fica mais claro, nós tivemos sinais contraditórios, né? Uma inflação mais salgada, mas um mercado de trabalho um pouco mais fraco. Costuma pesar mais o mercado de trabalho desde que Powell atualizou o racional e a metodologia. Não à toa, nós inauguramos o programa com yields de 10 a 4,30, eles estão agora em 4,28. Se nós só tivéssemos tido hoje a inflação, poderia estar em 4,32, 4,35 e nós estamos em 4,28. O mercado de trabalho fez um contraponto. São 10 horas com 33 minutos. Deixa eu agradecer muito aqui, ó, o glorioso Alex Job, o Fernando Ferrari, o Aurélio Moreira. O Aurélio diz, as duas coisas significam dólar mais fraco, Léo. Até a página 2, Aurélio, porque uma inflação mais salgada pode limitar o potencial de corte de juros do Fed. E isso significaria um dólar mais forte. Então tem esse complemento, tá? O André Agostini tá na área, o Rodrigo Milan, a Deise Oliveira. Jesus tá baixando só às 15. Por quê? É o Jesus do nosso chat? Cadê o Jesus do nosso chat? Ele não veio nos abençoar hoje, hein? JPS está aqui. Como? Ele abençoou mais cedo. Ele abençoou mais cedo? Ele abençoou no esquenta. Ah. Vamos ver se a bênção continua, né? Porque o dia tá bastante agitado. Jesus, eu espero que quando você deposita a sua bênção aqui, você não restrinja a bênção apenas ao programa que está no ar. Eu espero que seja para o dia todo, tá bom? Um abraço, Marcelo Trader. Também tá aqui o Cefans, o glorioso Daniel PMPR. Coutinho, pode fibar China pelo FXI. Então, vamos pegar carona em China 11 a partir do pedido dele e com isso inaugurar a interatividade e, por que não, a discoteca do Coutinho. Daqui a pouquinho os sucessos, o Joelton fica à vontade, para os sucessos que marcaram uma época. Os traders que já foram muito para as discotecas são convidados a mais edições da discoteca do Coutinho. E hoje, hein? Começou, hein? Começou bem, hein? No som do DJ Joelton da Mata. Obrigado, Joselito. Discoteca do Coutinho. Olha só, o primeiro sucesso de hoje, deixa eu pegar aqui. Coronoa, The Rhythm of the Night. Essa, né, garotinho? The Rhythm of the Night. Se não for, a gente ajusta, não tem problema. Passa aqui que a gente vai ajustando. São 10h35, China 11 tá na tela. Aí é um claro Suobi, Lateraliusa e... Suobi, corrige, Suobi, mas cai essa semana. Entendi. Pivôzinho de alta, cota 7,31. Não desfaz o viés altista do papel, deveria buscar 8,33. A semana ela é ruim, mas nota que quando você dá um zoomzão, pelo menos os fundos permanecem ascendentes. Então, ok, a semana ruim, mas viés de China desacelera, porém se mantém altista. Ok. Coutinho, a gente vai com Nvidia e Tesla. Nvidia ontem subiu 3. Meu Deus. Tesla já foi para 425 dólares. E se você pegar, ontem subiu 6%, né? Agora tem até um viés de correção lá para o pré-mercado americano. Nvidia tá caindo 1, Tesla tá caindo 0,60. Mas impressionante a força desses papéis. Vai lá, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Nvidia a gente cantou este pivôzinho de baixa. Nvidia tem um upside, tá? Só que mantém baixista. Nvidia não vejo ponto. Você tem um suporte que você poderia falar, né, de uma eventual compra de repique sobre suporte nesse longo envelope. Não me parece uma boa operação, tá? Então eu prefiro ficar fora. Acho que esse cara não vai ter força para subir, pelo menos por enquanto. Já abaulou, já fez a parte redondinha de final, já montou pivô de baixa. Então, Nvidia, neste momento, eu prefiro ficar fora. No caso de Tesla. Então vamos dar uma olhada em Tesla. Sumiu da minha lista, vamos chamar na mão. TSLA. Tesla vai muito bem, obrigado. Né? Tio Musk tá felizão agora com a SpaceX. Tesla cota 424 dólares e 77 centavos. O objetivo de Tesla, manutenção, não faria compras, né? Mas aqui, perdoa, né? Mania de Brasil, né? Não faria compras, mas lá o upside, assim, ele é curto no FIBO. Em termos de upside, você tem 23 dólares de upside. Aí, ok, você tem 5, 6%.
Manutenção, compras a critério, objetivo 4, 4, 7 e 21. Madonna, Live to Tell é o primeiro sucesso da sua discoteca do Coutinho. Daqui a pouco outros aqui pra gente anunciar. Bom, 10h38, vamos pros pedidos da audiência. Tem gente dizendo aqui, Small 11. Coutinho, como é que fica Small 11? Deve ficar terrível com essa decisão mais dura por parte do nosso Banco Central, do Copom. Faz sentido que fique bem mais difícil. Se o Ibov tá caindo, deixa eu ver quanto, ó. Ibovespa recua 1,5. 127.638. Deixa eu ver, ó, a mínima foi 127.497, quer dizer, a gente chegou a perder 127.500, retomou rapidamente. Tem briga nessa região aí de preço. Vamos lá, Coutinho, Small 11. Vamos lá, olha só, pessoal, você tá em região de compra a 91,86, caindo 3%, parte hein? inferior do gráfico, tá? Você tem aqui figuras gráficas, cai, lateraliza, cai, lateraliza. Essa lateralização, ela já não é uma lateralização de envelope de baixa, até porque eu tô em região de compra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse Fibo, eu vou tirar esse outlier aqui, ó, esse candle muito longo, tá? E vou traçar o canal praticamente nesse aqui para ficar mais restrito. Então, Small 11 tá lateralizada entre 9186 e 9489, cai no dia de hoje e cai em relação à harmônica, então deveria sair de 9364, objetivo 9186. 10h39. O Renner Marques está aqui, o End Track também. Pô, eu queria destacar o comentário do Jorge Filho, que escreve assim: bom dia, primeira vez aqui, tô gostando bastante do programa, com bom humor e informação. Que legal, Jorjão, bem-vindo, que bom que você tá aqui, muito legal. Ao abraçar você, tô abraçando as novas pessoas, a nova audiência que a gente tem conquistado também. São 10h39. Bom, o Léo Levares, meu xará, tinha pedido Ambipar, não é isso, Diego? Ambipar, Ambip 3, que está em leilão, tá, Léo? Tava em leilão de alta de 5,37%, R$ 206 cravados. No ano sobe quanto? Ó, na semana já tá subindo 40,5%. No mês, tá, deu uma compensada essa alta dessa semana, 27,96%. Agora, segurando pra não cair da cadeira, tá? Nos últimos 6 meses, tá subindo 2.246%. É gostoso. E né? no ano, tá em alta de 1.167%. Você que tá puxando, né, Coutinho? Você tá atuando na boleta da compra aí, tá Falo nada. estragando todos os preços, né? Estragando pra quem tá vendido. Né? Porque... Olha o estado do papel. Aham. Olha só. Eis que, Decolou. Né? de repente, ele acordou. Eis que. Esse aqui é um bom exemplo pro fundamentalista dar uma explicada como é que algo que transitou anos a 0, eis que. Não, pois é, isso tá suscitando tanto debate na Faria Lima, né? Tem um monte de teoria. A gente pode até pensar numa abordagem especial para falar do case Ambipar. Enfim, o fato é que tem uma esticada, e assim, eu converso com muitos gestores que têm bagagem fundamentalista. Todos se sentem absolutamente desconfortáveis com o patamar de preço de Ambipar. Atingiu um patamar de preço que sugere múltiplos absolutamente extraordinários que a empresa não é capaz de apresentar, de modo que o preço atual dificilmente vai se sustentar. A questão não cai, não corrige. Alguém atua na ponta compradora ou há uma força ali na ponta compradora que impede qualquer correção minimamente razoável para a Ambipar. Quem quer surfar essa onda aí dos 2.000%, essa semana quem colocou dinheiro tá pegando 40%. Cuidado com essas premissas, tá? Porque é verdade, não sou eu que vou dizer que é mentira, né? Tá subindo tudo que tá subindo. Mas a sensação que dá é que quando houver uma correção, pode ser que demore 5 anos para corrigir. Ninguém sabe o tempo exato em que as coisas vão se dar, ninguém tem bola de cristal. Mas quando vem a correção com condição mesmo para acontecer, ela não deve ser pequena. Ambip 3, vai lá, Coutinho. Eu tô colocando aqui só de curiosidade e olha só que interessante, né? Só pra complementar, já vou lá pro Fibo. Ambipar, ela vinha morta, eis que ela acorda, e ela acorda com volume, e aí eis que ela faz a sua manutenção, né? Porque é o que eu falo, também é uma provocação didática, né? Assim, preço precisa de volume pra subir. Não, preço precisa subir. Preço sobe com volume ou sem volume, né? Então, essa coisa de que tem volume, preço sobe, eu não concordo. Mas ok, tá feita a provocação. Olha o que acontece com a Ambipar a partir de agosto 24 até agora. Ambipar, o volume praticamente derrete, volta no zero e o papel segue de forma extraordinária.
Fibando, ok. Sobe, corrige, sobe, pivô de alta, rompimento 1,975, rompe sem confirmação. O ativo cota 206 em leilão. Objetivo primário de Ambipar 24091. Objetivo final desta figura 31561. Hot Chocolate e o Sex Thing era um sucesso que a gente estava acompanhando. E agora, Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. Que isso, hein? É a discoteca do Coutinho, ao vivo, às 10h43, os sucessos que marcaram os home brokers dos traders e dos investidores passam por aqui. Olha o Daniel PMPR, ele tá dizendo aqui, Coutinho, saudade de quando você fazia um bom panorama dos Estados Unidos. É porque antes o Coutinho estava na abertura do mercado americano. Agora a abertura do mercado americano é 11h30, né? Mas nem por isso a gente deixa de passear por S&P, por Nasdaq. Vamos dar uma olhada nos índices acionários americanos? Vai lá, Coutinho. Agora, vamos lá. Dow Jones. Dow Jones a gente vai dar um zoomzão. Então, olha só. Cunho altista tem um canal praticamente igual ao nosso, só que invertido, né? Canalzão de alta. Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. Sucessivos pivôs de alta. Se você quiser um eventual ponto de suporte para Dow Jones, viria algo na casa de, vou fibar no olho, 43.900 pontos, tá? Para Dow Jones continuar subindo. Olho para Nasdaq. Nasdaq tá completamente diferente. Nasdaq tem um sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe. Nasdaq já tá com envelope de alta desenhado, manutenção altista. Próximo objetivo de Nasdaq 20.034. Olho para S&P 500, uma cópia de Nasdaq, mesma coisa, pivôzão de alta com lateralização. No caso de S&P 500, cota 62084, objetivo 6.183 e Russell 2000, esse ruim, canalizado, faz uma harmônica de baixa, cota 2.387, objetivo desse cara 2.305. 10h44. Coutinho, o Daniel tá pedindo os yields de 10 anos. Enquanto você ajeita aí a parada, pra gente finalizar a interatividade, são os yields de 10 que ele quer. A gente tem aqui na curva de juros, meu Deus, cada vez mais pedidos, hein? Diego, vamos atualizar. Quantos pontos base em média estão sendo endereçados para a nossa curva de juros, contratos curtos, médios e longos? O pedido agora está em média em 18 pontos base. Se você considerar a distorção que o D1F26, por exemplo, traz, aí aumenta para uns 22. Sim, porque a ponta curta ela tá ainda mais estressada do que a ponta média e a ponta longa. E o dólar, hein? O dólar perdeu parte do ímpeto de baixa. O Coutinho vai se despedir falando do dólar e do índice, né? Mas o dólar está em R$ 5,916, enquanto que o Ibovespa está recuando 1,56%, 127.567 pontos. Caramba! Vamos lá, você achou aí os yields de 10? Não, tô tomando... US 10Y. US 10Y. Que diferença. Tio, você é escola. Leozinho, o que seria de mim sem você, cara? O que seria de mim sem você, Leozinho? Depois você me paga o almoço. Vamos lá, yields de 10 anos. Vamos lá, cotando 4,27%. Primária de alta. Faz um movimento de correção. Nota que isso é longo, tá? Então ele faz aqui um pivôzinho de alta. Você pode fazer duas análises. Análise número 1, que eu acho que é a menos provável, que seria a manutenção altista desse cara. Então aí até por uma questão de fundamento, eu vou inverter, pelo menos essa é a minha lógica, eu vou fibar, mas eu vou fibar ao contrário. Eu vou fibar imaginando que esse cara deva vir para baixo. Eu vou me antecipar, não é a figura que eu tenho, é um trade-off que eu tô fazendo. Cotando 4,27%, o upside desse cara é 4,36% para depois fazer uma correção. Então o que eu estou imaginando? Sobe, corrige, sobe, monta um pivô de baixa, cai. Esse ponto de inflexão, 4,35%. 10h47. Vamos lá, ó. Rapaz, se eu tivesse aí perto, mandava língua de gato pra todo mundo hoje, hein? Valeu, Léo e Coutinho. Aí sim. Esse padrão dos yields de 10 seria bem interessante. Aí, tá aí, ó, língua de gato, tá vendo? Esse é o gato achocolatado que nós temos aqui, o Super Dani, valeu. Quem mais, ó? Teve um comentário aqui, a bolsinha de valores, pra gente dar tchau pra você, enquanto ouvimos o último sucesso da discoteca de hoje. Sabe que música é essa? Wake Me Up Before You Go, George Michael. A bolsinha de valores participou do curso ontem. Bolsinha primeiro, de valores. Parabéns, você matou a música a pau.
E a bolsinha de valores, de fato, passou por aqui. Você leu o meu pensamento, que eu ia falar do comentário dela. Ele escreveu assim: Coutinho, saudade do que a gente ainda não viveu. Peguei sua aula ontem, da metade pro final. Ficará lá? Nos vídeos do TC? Tá, o franguinho ficou de subir agora de manhã cedo. Vai estar lá quando você entra na aba Vídeos ao vivo. Vai aparecer. Se for o caso, manda um direct pra mim. Eu vou cobrar o frango. Assim que ele subir, eu pego e te aviso. Ok, Coutinho, a gente vai fechar. A última pergunta conceitual pra você. Você chegou a dizer assim: Lindinho, ó, essa coisa de volume aí pra justificar preço, não precisa de volume, pro preço se mexer. Tudo bem, e faz total sentido isso. Quer dizer, o preço se mexe independente se tem muito ou pouco volume. O que quem gosta de conjugar o preço com o volume, o que argumenta quem gosta de conciliar as duas coisas, é que um preço respaldado por um volume de negociação maior tem mais consistência. Você tem uma precificação mais sólida dos ativos. Você não embarca nessa premissa? Não. Zero. Pra mim não faz o menor sentido. E é até fácil, né? Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha... vamos pegar a Ambipar, né? A Ambipar acho que é o melhor exemplo. Ambipar, eu tenho, independente do FIBO, tá? Vamos tirar o FIBO e vamos tratar do conceito. Canal de alta, figura de cunho altista, topos e fundos ascendentes. Então, tudo que eu olho para Ambipar é para cima. Vamos imaginar que você vem aqui, posso colocar indicador de volume e indicador de volume, quando eu olho, é volume quantidade e não volume financeiro, porque o volume financeiro, ele tem a interferência do valor do papel. Então, eu pego por volume quantidade. Então, você pode pegar o volume... ou você pode pegar o ABV, né? Que trata da variação desse delta, tá? Então, o que eu não concordo? Você pega, por exemplo, um ativo que é claramente altista, independente do motivo qual ele esteja subindo, e eu olho um pivô de alta. Então, quando eu olho um pivô de alta, ou eu olho um envelope de alta, eu olho uma figura. Eu não consigo prever se essa figura sobe com ou sem volume. Eu consigo inferir que o mercado vai subir. Então, quando eu olho, por exemplo, para a Ambipar, pegando ela como exemplo, até porque a provocação foi feita em cima dela, onde o ativo ele estava morto, de repente acontece algo, o ativo acorda com o volume, e de repente o volume mingua, e aí se você pegar e me permitir, eu vou colocar o volume de novo, se eu não me engano, o volume era 19.200, volume quantidade. E aí o que acontece? Quando você pega, olha só, volume quantidade, deixa eu jogar para cá, 22K. 22 mil. Então, assim, o papel sobe, sem problema nenhum, com um volume praticamente reduzido. Então, o problema do volume é assim, e aí eu vou estender uma outra provocação, e aí eu saio antes de tomar as pedradas. O volume está subindo, ok. Quem me garante que o volume vai continuar subindo? Assim, o volume está subindo, ok. Quem me garante? Ambipar vai romper 194 aqui, ó, exatamente nesse ponto. O volume está subindo e efetivamente, ok, o volume estava subindo. Quem me garante que o volume vai continuar subindo? A média móvel vai cruzar, ok. Quem me garante a manutenção do cruzamento da média móvel? Então, isso foi o assunto do curso ontem. E aí eu não estou falando mal da média móvel, ou do FR, ou do MACD, ou de qualquer outro indicador de análise técnica. O que eu estou falando é, todos esses conceitos são subjetivos. Quem me garante que eu tenho a manutenção do que você acredita? Que é a diferença do FIBO, onde eu FIBO um pivô de alta, onde a fibada de Ambipar, ela foi feita com fundo em 1 do 11 e topo em 21 do 11. Eu tô em 12 do 12. Então assim, eu tô fazendo uma análise um mês depois de uma figura que eu fibaria há um mês atrás. Então essa é a diferença da subjetividade que o volume me traz é isso, ou seja, tá bom, o mercado tá subindo com volume. Quer pegar outro exemplo? Facinho pra gente ir embora. Vamos pegar Vale, né? Vale é um ativo que todo mundo tem. Ou seja, Vale sobe com volume. Ok, então tô pegando aqui o candle de 2 dias atrás. Quem me garante que Vale vai romper, já que eu tenho um movimento de alta com volume? Então, essa subjetividade que você não consegue controlar, que ela é uma subjetividade entrópica, não dá como você justificar em cima dela. Então, o volume, para mim, ele não serve para nada. Ou seja, tá subindo? Ok. E daí? Né? Assim, agora, eu tenho Vale numa tendência de baixa. Então, Vale tem um envelope de baixa. Então, eventualmente, eu posso até corroborar
Ah, Vale vai romper os 56,41 com volume? 10h52. Não sei. Estão me mandando embora. Perdão, chefão. É o relógio do programa. Eu animei. Você foi pras cabeças aí, começou a falar, vai jogar essa bomba, vai embora? Aí Lógico. eu que lido com o chat aqui, né? Com certeza. Tá bom. Coutinho, podemos continuar essa conversa amanhã, eu gosto muito dela. Um abraço em você, tamo junto, obrigado por mais uma. Tchau, querida, obrigado. Tchau, Valeu. pessoal, bom dia pra vocês.